Começando o 13º episódio do Cuca com Salame, este café colonial disfarçado de podcast. No comando desta mesa, este que vos fala, Luciano Trevisan, e o nosso querido, o sonho de toda vovó, Érico Pérez de Oliveira. Depois a gente explica o que é esse sonho de toda vovó. Pois é, eu realmente acho que nesse momento eu cheguei no peso que a minha avó queria. Tá, vamos explicar agora, né? Toda nona, toda vovó fica insistindo pra gente comer, né? Elas sempre olham pra gente e acham que a gente tá magrinho, que não tá corado o suficiente. Mas o Érico, ele acredita que atingiu a expectativa da vovó. Eu atingi a meta, agora eu tô tentando mudar isso, né? Não, quando eu fui pra faculdade, eu tava pesando 58 quilos. Então, se a minha avó me visse hoje, ela teria muito orgulho, porque ela ficou todo esse tempo tentando me engordar e, olha, realmente conseguiu, né? Deu certo. Maravilha. E a nossa convidada de hoje é a filha do César e da Fátima. É a mana do Fernando e da Fernanda. Mana também da Ana Laura e da Maria Isabel. É a esposa do Rodolfo e a mãe, a supermãe do Irineu. Ela que tem nome de princesa, né? Praticamente um nome de princesa. Fabiola Gabriela Pereira Montemeso. Que tal, Brinquei hein? Aí que faltam Orleans e Bragança, né? Pra completar essa A lista de realeza. nomes. Mas seja bem-vinda, Fabiola. Obrigada, E aí? obrigada pelo Como é que você tá? convite. Tudo bem? Tá faceira? Tudo certo, tô faceira. A lista de familiares é tão grande que eu esqueci aí das atribuições profissionais da nossa convidada. Ela é também proprietária das franquias do Bob's, de Beltrão, e da Brasil Cacau, de Francisco Beltrão, em Pato Branco. Isso. Já atuou como advogada, né? E hoje está à frente aí dos negócios, das franquias, e deixando o direito um pouquinho de lado, Fabiola. Empresária e mãe. É bem. Direito não é pra mim. Não? Sentiu que não dava. Não. Bem no começo, já no meu primeiro dia de aula, eu já tinha que dizer o nome porque que tava ali. E eu disse, porque meu pai mandou. Eu tinha 17 anos, né? Realmente. Foi o pai que mandou. O pai escolheu. Foi o pai que A gente escolheu. obedece. É verdade. Que bom que depois a gente vai revendo, né? Vai que bom. aprendendo o que nós queremos de verdade, né? Que bom que a vida dá uma segunda chance aí no lado profissional. Não, isso é verdade. Vamos falar do que então, seu Érico? Eu acho que agora precisamos falar aí do nosso episódio anterior. Episódio anterior. Vamos fazer uma avaliação aí de como é que foi com a Sheila? Só vamos avisar. Fabiola, Fabiola, não sei se você já assistiu algum episódio do Cuca com Salame, mas se já assistiu, deve ter percebido que a educação, as boas maneiras, os bons modos não são assim tão protocolares nesse podcast. De início, a gente sempre deixa o convidado ou a convidada assim meio de cantinho, na geladeira, e nós ficamos aqui relembrando o passado, né? O passado recente, pelo menos. O passado recente. A gente sempre faz uma avaliação do episódio anterior. E aí eu posso já emendar, né? Que Vai. Vai lá. Eu falei sobre essa questão de ser um orgulho da minha avó, mas vou dizer que a Sheila me influenciou aí, né? Porque tô aí já cuidando um pouco mais da alimentação, tô fazendo umas caminhadas. Vamos lá que o projeto 2023 tá com tudo aí, né? O Érico, ele comunicou que ele, baseado no episódio, aqui na conversa com a Sheila, né? Ele passou a fazer caminhadas e está segurando o açúcar. Eu entendi que ele está caminhando com bombons nas mãos, né? Você é Brasil Cacau, tá? Né? Boa. Boa. Eu vou passar na Brasil Cacau, pegar várias trufas e vou sair caminhando assim. Bem, Abra, com todo o amor que eu tenho pelo açúcar, assim, eu vou dar uma... Ele tem realmente um amor, uma dedicação especial ao açúcar. Mas voltando ao episódio com a Sheila, né? Pô, foi muito legal. A história dela, muito incrível, né? Que história interessante, da maneira como ela começou trabalhando desde cedo, como ela foi, sem querer, chegando aí nesse ponto que é o de estar justamente trabalhando com algo que praticamente nasceu para isso, né? Ela conta no episódio, né, que aparentemente as coisas foram por acaso acontecendo, né? O próprio curso que ela escolheu, a fisioterapia, os cursos que ela fez depois, né, as pós-graduações vieram meio ao acaso, mas hoje ela vindo, assim, né? Ela entende que esses acasos não foram por acaso, né, que foram muito importantes e que completaram o trabalho dela.
Mas uma coisa que eu achei muito legal foi a Sheila contando ela foi atropelada, um episódio trágico, né? Ela foi atropelada, mas o curioso foi que mesmo atropelada, ela estava organizando ali o próprio socorro. Gente, faz isso, você faz aquilo, você faz isso aqui. Já lembraram de sinalizar lá a rua que teve um acidente? Isso foi muito legal. Essa foi boa mesmo. É trágico, mas é engraçado. Sim. Então, quem não assistiu o episódio 12, número 12, procura lá, entra no canal Cuca com Salame Podcast. Sim, e procura Sheila Zucconelli. Agora aquela partezinha essencial, Érico. Pessoal, vamos lá, né? Vamos se inscrever no canal, vamos ativar o sininho, dar aquele like, dar a curtida. Vamos ajudar o nosso projeto aí a continuar crescendo, né? Mas então não se esqueçam de se inscrever no canal. Colabore com o Cuca com Salame Minguê, né? Inscreva-se no canal. Essa foi boa. É que a gente faz umas piadas meio quinta série, às vezes eu acho que combina com o Cuca com Salame Minguê. Então, beleza. Patrocinadores, então? Patrocinadores. Sob o comando do nosso querido Eduardo Rosa. Ele é o maestro. É o maestro da cozinha. Né? Nosso primeiro patrocinador, Iraci Cafeteria e Confeitaria. Um patrocinador, um estabelecimento de muita qualidade, onde nós encontramos um ambiente muito agradável. O Érico praticamente mora lá, né, Érico? Inclusive, segunda casa do Érico Pérez. Inclusive, pretendo aparecer lá, que eles estavam de férias, né? Então, pretendo voltar lá hoje. Está sendo gravado numa segunda-feira pela manhã, né? Ele teve síndrome de abstinência nos dias em que a Iraci ficou fechada. Fiquei né? meio mal, assim. Então... certos tremores. Mas aí estamos voltando com tudo. Estamos voltando como se fizesse parte, assim. Hoje a gente volta das férias. Hoje a gente volta das férias, pessoal da Iraci, né? Beleza, voltamos a atender hoje. Temos também nossa querida Inovata Ambientes Planejados, uma empresa aí do Gelson e do Fernando, que é uma empresa que traz muita inovação, muito requinte, muita qualidade aos ambientes que produz e que tem um diferencial que é o pós-venda, né? Eles acompanham cada instalação, acompanham realmente de perto, né? Isso garante muita qualidade, garante esse nome que a Inovata criou em tão pouco tempo. Uhum. E temos também a Merizio, distribuidora de medicações, dos nossos amigos aí, da Nick e do Eduardo, baita empresa que só está crescendo aí também. Esperando o Eduardo voltar das férias aí, né? Pra gente poder retomar as atividades também. Tu vê que eu tenho vínculo com todos os patrocinadores aí. Atividades musicais. Atividades musicais aí e tal, mas baita empresa aí também, né? E temos o Instituto Bobinotti. Também. Gisele Bobinotti, nutricionista, e os profissionais de odontologia Rafael e Eduardo Bobinotti. Isso mesmo. Mais um patrocinador que nos orgulha de fazer parte aqui do nosso quadro de patrocinadores. Isso aí. Quem tiver interesse, então, de fazer parte aí dos nossos patrocinadores, é só entrar em contato. Nós aceitamos. Né? Nós aceitamos. A gente tá facinho. A gente é facinho. Vamos lá, só entrar em contato aí com a gente, chama aí no DM do Instagram ou qualquer outro lugar aí. Estamos à disposição. Estamos à disposição. Vamos para as perguntinhas básicas, Érico Pérez. Vamos, eu já me adiantei antes de perguntar se ela estava faceira. Você está faceira, né, Fabiola? Tô faceira. Tô numa fase boa, assim, porque diante dos assuntos que a gente, né, vai falar, da maternidade, né, e do lado profissional, acho que agora eu consegui dar uma estabilizada. Foi difícil ir subindo, assim, tava na primeira, assim, na marcha, mas agora eu tô faceira. Tá bacana. Boa. Que bom. E já vamos emendar a segunda, então, né? A nossa segunda pergunta clássica aqui, né? Aquela que a Fabiola falou que era profunda demais, né? Que é como é que tu te descreve, Fabiola? Quem é a Fabiola? Fora a maternidade, esse lado que as pessoas veem. Mas é difícil desvincular, né? Muito, né? Eu até fiquei pensando a respeito disso, porque eu acho que eu sou muito transparente. Eu sempre brinco assim que eu mostro a calcinha, sabe? Porque por causa disso, porque eu falo o que eu penso, porque eu sou o que eu sou em todos os lugares. Então, assim, normalmente o que as pessoas estão vendo é o que eu sou. O que as pessoas talvez não saibam do que eu sou é que eu sou mais silenciosa, quieta, né? Não falo o tempo todo, por mais que eu mostre quem eu sou, não falo o tempo todo o que eu penso. Tipo assim, se eu não te conheço muito bem, posso até estar olhando e falar assim, sério que você tá fazendo isso? Tipo, né, fico na minha. E eu me vejo uma pessoa, assim, muito fiel. Se eu fechei contigo, eu vou contigo até... A não ser, isso é algo novo pra mim, que eu começo a entender que você não fechou comigo. Porque antes mesmo a pessoa não fechando comigo, eu ainda ia, né, junto com a pessoa.
Então, eu acho que talvez a Fabiola, quando eu penso assim, eu acho que é essa pessoa, assim, que pega na mão e vai junto e tá Sim. disposta a muitas coisas, assim. Eu sou uma pessoa que gosta de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Fazer o tempo todo igual é uma coisa que Não é contigo. Não é comigo, assim. Ficar fazendo livros, eu não consigo ler um livro só. Não consigo terminar. Eu tenho que ler 3, mais ou menos, assim. Então, é 15 de um, 15 de outro, 15 de outro. Daí, depois eu volto para aquele de novo. Não consigo terminar ele, assim, até o final. É entedioso para mim, assim, é entediante. E é interessante tu falar que tu é mais quieta, né? Porque quem te acompanha nas redes Exatamente. tem uma ideia Por de isso que tu é muito fiquei- comunicativa. Exatamente. É. Porque as pessoas falam assim, ai, mas para você é fácil, né? Aham. Não é que é fácil. Eu acho que justamente quando eu fechei o diagnóstico do Irineu, eu vi que não tinha nada na internet a respeito disso. E eu queria procurar, eu queria ver. Quero ver uma criança cega. Como que essa criança cega faz? Como que as pessoas cegas são? E aí eu não vi nada. Eu falei, cara, vai ser aqui? E eu acho que é meio isso, assim. Tem que fazer, né? Sim. E às vezes eu tenho a impressão que quem precisa falar muito em público, que quando você chega em casa, você realmente é outra pessoa, parece que você precisa se recuperar, né? Aham, a energia, vai muita energia. Vai falar, muita energia. conviver com muitas pessoas no dia, assim, durante o dia, te esgota. Eu acho até que eu vou contar aquela historinha, aquela piada, né? Quem me vê em público, assim, eu sou meio falador, né? Escola eu já era um tagarela. Mas em casa eu sou muito quieto. E aí tem uma história engraçada, que uma vez, pelo jornal, eu acabei recepcionando um técnico que veio de fora, que é o Robson. E o Robson é meio paulista, meio de Londrina, eu nem lembro exatamente de onde ele é. Mas, Meio paulista é bom. eu acho que ele é de São Paulo, mas naquela época estava morando em Londrina, né? Sim. Uma coisa assim. E aí o Robson, tudo que eu falava, ele achava engraçado. Pra ele era uma piada. A gente assistindo futebol, eu fazia um comentário, ele morria de rir. E uma noite eu levei ele jantar na minha casa, eu estava casado nessa época. E ele, assim, todo feliz, conversando lá com a minha ex-esposa, dizendo: nossa, você deve rir muito com esse cara, deve dar muito risada, deve dar muita risada. E ela: estamos falando da mesma pessoa? É parecido. Eu chego e falo assim, me dá um tempo. Eu peço, porque às vezes também você precisa verbalizar pra pessoa, porque senão ela vai ficar conversando, você não tá afim de responder, aquilo já vira, né? Você uma não coisa tem assim. energia para responder, Isso, você então- precisa de uns momentos a sós, assim, para se reconstruir, eu acho. Recarregar mesmo. É. né? Não, exatamente. Eu acho que eu também, quando eu trabalhava com a minha mãe, quando a gente, né, inaugurou a clínica e tal, e nós encerrávamos o dia de trabalho e voltando para casa ela queria conversar sobre trabalho, né? Eu falava: mãe, eu já trabalhei o dia inteiro, né? Eu Mas, sou claro, assim com o meu marido, né? Porque a gente é sócio. Então, assim, o tempo todo a gente tá em reunião. Tomando banho tá em reunião. Escovando os dentes tá em reunião. No almoço tá em reunião. A gente fala assim, vamos suspender um pouco a reunião? Não, Porque... deixa o trabalho ali, né? Porque, Mas claro, é isso- importantíssimo conversar sobre trabalho, mas Claro. logo depois que tu encerrou as atividades, não, vamos dar uma descansada, né? Vamos dar um ar, assim, vamos, né? Precisa. É isso, né? A gente chega em casa e não, deixa eu ficar um pouquinho quieto aqui. Essa coisa de levar o trabalho para casa, principalmente, é muito comum, né? Quando os dois trabalham na mesma área, né? Tem muita ligação, assim. Mas isso faz da vida só trabalho também, né? Vai acabar... Parece produtivo, em alguns Exatamente. momentos é até gostoso, porque você se sente resolvendo as coisas, mas com o tempo vem um peso, né? Você percebe que você está só trabalhando. Sim. Isso. E falando em trabalho, tu começou a trabalhar bem cedo, né, Fabíola? Comecei, como o pai tinha salão, né, o pai e a mãe, eu sempre, tem aquele dos cabelos, então você tem que, era muito grande, eu tinha na época 12 pessoas, chegou até 15 que trabalhavam no salão, né, então não tinha tempo de parar para varrer, então eu ficava juntando cabelo, né? Então com 8 anos ali, eu comecei a varrer o salão, atendia o telefone. Aí o pai, eu fazia curso de teatro, fazia curso de modelo, não sei se o pai achava que eu era bonita, mas eu acho que valeu muito a pena, porque tinha curso de etiqueta, teve curso de maquiagem, então assim, você aprende várias coisas. Ele estava apostando em várias coisas. Eu Legal. fazia curso de música, e aí eu aprendi a fazer curso de maquiagem, no curso de modelo eu aprendi a fazer maquiagem, mas na época não era que nem é hoje, que você contorna a pessoa, tu transforma a pessoa, né, era bem simples e tal. E com 9, 10 anos eu comecei a fazer maquiagem no salão. Então, ali eu comecei a trabalhar e ter que sair da piscina no sábado à tarde. Falei assim, não, eu tenho um compromisso, eu tenho que ir lá, né? E aí, com 12 anos, eu comecei a dar aula de música. Qual instrumento que tu começou primeiro? Violão. Foi com violão. Foi com violão. Que legal.
E aí depois eu quase não parei mais, assim, né? Tu ficou um tempão trabalhando com música, Fiquei né? até 20, 21 anos. Eu fiquei uns 10 anos na escola. Sim. Tu aprendeu mais instrumentos ou ficou no violão mesmo? Teclado, piano, cantava, tocava um pouquinho de gaita de boca, um pouquinho de flauta doce, né? E Nossa, ficava, mas aí- aí você acabava... Musicista. Mas é que a gente sempre fala assim, porque na escola de música, normalmente ainda mais se você vai trabalhar com crianças, é muito difícil o aluno chegar aonde a gente chegou, porque precisa de bastante dedicação também, né? É treino. Eu não tenho dom. Não é dom, é dedicação mesmo. Uhum. Então, demorava para as pessoas chegarem no nível que a gente estava. Então, você acabava aprendendo um pouco de tudo ali. Eu não era, tipo, super música, assim, nos instrumentos, né? Musicista no instrumento. Uhum. Mas conseguia dar aula. Aham. Porque a pessoa não chega nem naquele pouco que tu sabe. Isso me lembrou de dar uma contextualizada. A gente falou o nome do pai da Fabiola, mas só falou César, né? Ela é filha do César Cabeleireiro, que foi vereador, né? Muito conhecido também pela Jube. E daqui a pouco vem uma pergunta nessa relacionada com esse fato, inclusive, né? Mas outra coisa que surgiu, e você que já trilhou tanto tempo da tua vida na música, você ainda desenvolve Não, alguma atividade? eu fiquei- Abandonou tudo? Eu Ou fiquei não? parada há uns 15 anos. 15 anos. Não encosta no violão Não, mais? aí quando eu tive o Irineu, foi algo assim que eu falei assim, nossa, eu preciso musicalizar. Só que eu fui uma professora muito exigente. Hoje, quando eu olho, eu falo assim, por exemplo, eu tive um aluno de 5 anos no piano que eu colocava metrônomo. Com 5 anos! E se o menino não tocasse com metrônomo, tipo assim, eu falava, não, o pai dele e a mãe dele estão pagando. Sabe o que é metrônomo? Estão pagando e tem que ter resultado. Eu não vou ficar aqui pintando com essa Não, criança. tu encontra... Então, quando eu tive o Irineu, eu também fui meio assim, tipo assim, eu preciso musicalizar essa criança com 7 meses. Aprende o metrônomo aí. Metrônomo no bebê. É isso. Cara, metrônomo é complicado, É né? complicado. Tem um amigo meu que tem um estúdio lá em Porto Alegre, ele fala, cara, chega as pessoas aí pra gravar e tal, e os caras ainda não sabem gravar com metrônomo, né? Os caras já tocam um tempão e... Metrônomo é complicado. Aham. E aí... Mas assim, aí eu comecei a retomar um pouco. Mas a vida adulta, tem tempo pra tudo? Tem, mas a gente às vezes coloca coisas a mais, né? Tipo sim. assim, tem que se dedicar mais à maternidade, dorme pouco. Daí tem que trabalhar, você vai colocando energia em outras coisas e isso vai ficando pra depois. Hoje eu tenho retomado um pouco mais, assim, porque é um canal de comunicação com o Irineu, né? O Irineu tem 5 anos e tá tocando bateria e chama na Alexa, a gente colocou agora a Alexa do lado, ele pede as músicas e fica tentando tirar sozinho, assim, né? Que legal. Então, é um meio de comunicação e eu não quero perder essa via, né? E essa via é Sim. bastante com o pai, inclusive, que o pai, como o pai é metaleiro e ele gosta de metal, às vezes ele falou pra mim assim, o meu pai... Eu tava conversando com o pai dele, e o pai dele falou assim, fala com a tua mãe, que a tua mãe sabe mais de música. Não, pai, eu tô falando com você sabe mais de música que a mãe. Eu falei, não, entendeu? Pera aí. Não, né? Não vem com essa aí. Daí ele falou assim, sim, o pai é metaleiro, o pai ouve metal. Eu não ouço metal, né? Então, tipo, o pai é mais legal, o pai sabe mais de música, então é uma via de comunicação. Não, e é uma questão de... que exemplo legal pra gente poder pensar na identificação, né? Identificação, importante a identificação com o homem, com o masculino, com o pai, né? E Essa vamos coisa entrar de na ter- psicanálise. Mas é aquela coisa que quais são os elementos que esse pai tem, né? E que esse filho pode capturar, Alcançar, né? inclusive, E tudo né? mais. Então, e a música é um dos elementos principais, assim. Eu falo, esse exemplo ele é muito bom porque, por exemplo, o meu pai, ele gosta muito de música, né? Então a nossa infância sempre estava tocando ali, ó, alguma coisa, mais rock, né? O pai tocava o violão, arranhava alguma coisa, assim, tudo mais. E claro que, digamos assim, a minha banda preferida, as músicas que vieram depois e que eu aprendi a gostar, elas não são exatamente o que o meu pai me mostrou, né? Claro que ainda gosto, né? Tem coisas que são muito importantes ali. Mas a música foi transmitida, né? E Isso. essa identificação, E ela até aconteceu. eu tocar, né? porque o Rodolfo, daí vendo esse canal, o Rodolfo tocava bateria, assim, fazia aula, não que tocava, quando era, né, adolescente. O Rodolfo começou a arranhar, porque daí eu comecei a ensinar ali, tô fazendo alguma coisa, vou ensinando as notas pra ele vai tentando ali. Não é o pai e a mãe, tipo, serem musicistas, né? Tem que super tocar um violão. Só de você estar arranhando ali, Sim. Cara, isso já dá um efeito Já dá um gigantesco. efeito gigantesco. Isso bem legal isso é impressionante, assim, como
Esses dias nós fomos no Mini Café, que tem na parte mais alta lá tem um piano agora, né? E a Gabi toca, né? Que bacana. Aí ela colocou o Ulisses ali e tal, começou ali a mexer nas teclas, ele ficou muito feliz, muito faceiro com aquilo, né? Atenção. E não, então olha só, como a música chama, né? Como ela é muito forte, né? A gente não explica, né? Não. Música é algo assim que impressionante. Bom, então tu já tinha aí todo um histórico já aí na música para depois poder com o Irineu simplesmente retomar a prática aí. Isso, eu dei aula de musicalização infantil, fiz cursos em Curitiba. E quando eu trabalhava na escola, musicalização infantil com bebês, né? Bebês, daí crianças. Que legal. Então, quando veio o Irineu já... E aí, que a gente não chegou ainda no diagnóstico do Irineu, né? Mas quando eu fechei o diagnóstico, eu precisava, investigando, antes de fechar, mas mesmo depois, eu tinha que fazer estimulação visual. E aí, eu vi até naquele momento, eu usava a musicalização para fazer um exercício visual com ele, né? Então, assim, foi muito legal. Eu sinto, assim, que completou, assim, que ter essa bagagem musical, assim, foi bacana, assim, com o Irineu. A sensação que dá é que a vida vai trazendo muitos elementos que a gente vai enchendo a mochila, né? Vai tendo E de repente tu te depara com uma situação que tu pensa, cara, eu posso usar tudo que tá aqui dentro agora, né? Isso, Que depois é mais ou menos assim que eu me sinto com o falei Ulisses. nossa, assim. por que não vou usar pra nada isso, não vou usar. E hoje eu vejo assim que cada significado, por isso que eu falei, desde varrer o salão. Porque quando eu lembro que teve uma vez que o pai falou pra eu varrer a calçada do salão. E eu falei, eu não vou lá, vou varrer a rua, meu Deus, que vergonha. O pai, do jeito dele, grosso, né? Mas falou assim, quem tu acha que tu é? Tu tem que varrer, tu acha que tu é melhor que quem pra não poder varrer lá e tal? Nossa, eu fiquei puta da vida, mas falei, não tem opção, né? Eu tenho que varrer. E meio com vergonha também da minha atitude de não querer varrer, né? E aí eu me peguei varrendo a calçada do Bob's. Tipo assim, meus colaboradores não tinham varrido, tava apurado. Inclusive... fazer hambúrguer, inclusive limpar o chão, inclusive limpar o banheiro. Mas é que eu vejo que tem uma grande diferença, vamos pegar esse assunto aí. É que assim, quando você é proprietário de um estabelecimento e você faz essas coisas, e passa alguém, ele, nossa, que legal, olha como ela se dedica. Agora, claro que quando você é uma criança, quando você é um adolescente, você tem medo de se expor, né? Você não quer ser visto. O que os outros vão pensar importa muito pra gente. Né? Esse é um problema. Isso é verdade. Mas enfim, é natural, né? Faz parte da idade. Mas eu vejo adultos proprietários não fazendo isso. Não pegam a vassoura, não vai no hambúrguer, não limpa o banheiro. Porque eu botar a mão no banheiro? Não, né, cara? É o que eu preciso fazer. Eles fazem muito melhor o hambúrguer do que eu. Fazem muito mais rápido, atendem muito mais rápido. Por que eu vou tirar alguém que atende super bem e eu vou ficar lá fazendo fila, se eu posso fazer, né, o outro serviço. Não é melhor ou pior ou mas que tem muitas pessoas, e essa é uma ideia muito errada, né, mas tem muitas pessoas que acreditam que tu estar ali varrendo a rua pode ser visto como fracasso, entende? Isso, nossa, olha só, tá quebrado, tá tendo que varrer a própria, sabe? Não tem funcionário, não tem colaborador, tem que fazer. E até existe essa realidade, porque a gente vive uma realidade em que não é tão fácil arrumar colaboradores. Né? Então, a maior dificuldade. Muitas vezes, e talvez vá se dar bem hoje nos negócios, o proprietário que é capaz de se envolver com as tarefas, mesmo com as menores, com as mais simples. Né? Não é só administrar. Muitas vezes é fazer realmente. É pôr a mão na massa. Então realmente é muito bom ter essas coisas, né, lá da infância já, porque te derruba os preconceitos, te dá prática, você sabe como fazer também, facilita a vida. É isso aí. Exatamente. Mas já que falamos em paternidade, em pai, em passado, né, tem uma perguntinha armada para você. Como é ser conhecida como a filha do César Cabeleireiro? Eu acho muito bom, tenho muito orgulho. Tinha uma pessoa muito conhecida aqui, né? É porque eu acho que eu vejo... E é fácil de identificar, né? É fácil. Quem que é aquela ali? É a filha do César. Isso, quando eu fui para Alfenas, que eu fui, casei, né, fui morar junto, eu sentia muita dificuldade, porque, por exemplo, assim, se eu entrasse no mercado e tivesse esquecido a carteira, no Tio-Ito, vamos dizer, por exemplo, né? Tio-Ito, deixa eu pegar aqui, à tarde eu trago. Por mais que não fosse isso, não sei dar outro exemplo, assim, eu sentia que eu não era ninguém. E não é por ter... ninguém no sentido assim... Não é uma questão de status, né? Mas é uma questão de contar com alguém, de alguém me apoiar, de falar assim, de confiar em mim e falar assim, não... E eu acho que até pelo fato da cidade ser pequena também, no sentido assim, se ela não me pagar, eu vou lá e cobro, ou se... Eu acho que nessa, assim, então, ser vista dessa forma
Eu acho bom, porque eu conheço o outro lado do meu pai, né? Que é toda a dedicação. É um cara que era engraxate, que se criou sozinho, que ajudou a criar os irmãos, né? Sim. E aí, quando eu olho pra isso assim, eu sempre tive muito orgulho e muita inspiração. Eu assim. acho que ele não só ajudou a criar, mas que ele profissionalizou os irmãos dele, né? Profissionalizou os irmãos. E até falei no outro podcast que eu participei que pensando, me perguntaram, de onde veio esse lado empreendedor? Sei lá, né? Tipo, isso tu vai colocando e daí tu só vai fazendo, né? Tem que fazer. E daí eu fiquei pensando, mas o pai quando colocou o salão era R$1,99. Lembra quando começou a loja R$1,99? O pai colocou o salão R$1,99. Então o corte de cabelo era R$1,99. E daí tinha várias pessoas. E aí, pintar o cabelo era R$8,99. Eu lembro que eu pedi, mas pai, R$8,99. Daí eu lembro que tinha uma polêmica, porque não dava 1 centavo de troco e dava uma bala. E por que tu não põe 9 de uma vez e para de se incomodar com isso? Ele falou, porque a pessoa vê o 8. Né? Isso continua valendo. Isso continua valendo. Mas aquilo pra mim, eu falei assim, né? Então, assim, vem de um lado, assim... Isso aí do corte do cabelo, a venda do automóvel, esse 9zinho no final aí... Tá em tudo, né? Continua valendo, né? Então, e tu vê, ele teve essa sacada lá atrás, né? Isso que eu quero dizer, assim, de colocar um salão grande e tudo mais. E a minha mãe, o meu pai, né? Minha mãe sempre ali gerenciando, na verdade, né? Porque minha mãe trabalhava no salão também, era cabeleireira. E eu lembro a cadeira do pai era a primeira. Tipo, e daí tinha todas as outras, assim. E o pai saía jogar bocha. Mas, né? Saía fazer a política dele. E quem ficava realmente administrando, gerenciando, assim, fechando o caixa era a mãe, né? Então, eu acho legal, eu acho bacana. Eu acho que, diante, claro, de todas as qualidades e defeitos, assim, eu acho que meu pai me inspira, assim. E aí eu tenho orgulho, né, quando falo. Ele só não conseguiu manter você no direito. O resto... Não, eu acho que ele fica chateado até a respeito disso. Assim. E eu, inclusive, fiz e quis por muito tempo realmente agradar. Só que depois que eu voltei para Beltrão, eu fui trabalhar com o pai. Mas assim, não consigo. Não era pra você. Não me enquadro, né? E aí acho que é isso, enquadrar é ruim demais. Eu acho que eu não consigo ser enquadrada. E quando tenta me enquadrar, daí que eu... Daí aperta muito, eu não fico mesmo. Se quando me disser, você tem que caber aqui... Quando tentam te colocar numa forma que não é tua, simplesmente não vai, né? O corpo começa a gritar, os sintomas começam a vir, não tem jeito, né? É verdade. O corpo reage. O corpo reage, não tem como. Né? E reage dolorosamente, inclusive. Exatamente. Esse ponto que tu traz é muito legal. Eu me lembro de quando eu percebi que isso tinha chegado em Beltrão. Porque sempre tem isso, depois tu pega, porque todo mundo se conhece, tem essa coisa assim de sabe quem tu é e tal. E teve um dia que o carro tava na revisão e eu não pude ir buscar e eu falei, pai, pega pra mim lá e avisa que amanhã eu passo pra acertar. E eles não liberaram o carro pro pai. E eu fiquei, cara, né? Chegou, não tem mais essa coisa de isso, depois, agora né? Não tem mais. Não tem, né? Isso. Claro, em alguns lugares ainda isso existe, né? Mas... eu falei, então beleza, né? Então eu fui no outro dia então para buscar o carro para daí. Então Beltrão tá crescendo, né? Eu cheguei numa loja, eu quero um condicional. Nossa, cara, ficou 40 minutos para me liberar o condicional. Eu falei, sério? Para mim? Sabe? Mas não é a questão do tipo assim, um status. É porque, tipo, a pessoa sabe quem eu sou, me conhece desde que eu sou criança, tipo... Sim. Mas tem algumas questões formais e tem que garantir mesmo, deve ter, né? Enfim. Não, justamente. Aliás, eu descobri hoje que eu e a Fabiola somos amigos de infância, da infância dela, né? Porque eu já tu conhecia não lembra. ele. A gente era vizinho, né? O jornal era próximo da Revesul e o César tinha o salão também do lado do jornal. Então eu lembro mais dos irmãos dela, do Fernando, da Fernanda. Mas eu lembrava que tinha alguém ali, né? Tinha mais uma pessoa. Mais toquinho na época, né? Mas isso é para voltar que, assim, apesar dessas diferenças a burocracia cresceu, né? É uma necessidade dos negócios. Mas eu acho o Beltrão ainda muito uma comunidade, assim. Ainda, apesar desse exemplo, por exemplo, que você citou da condicional, ainda é muito comum você comprar coisas... porque as pessoas sabem onde você trabalha, porque conhece algum familiar teu. Isso, Inclusive, isso vira o comércio. Porque, eu vou lá porque é da Fabi. Eu vou lá porque é o Érico. Eu vou lá porque é o Luciano. Então, porque a gente precisa de relações mais próximas, né? Tá tão distante, tá tão... Superficial, né? Superficial. Eu não vou me aprofundar muito, mas, inclusive, esse podcast ele é mais que um podcast.
eu vejo ele como a ponta do iceberg aí de um movimento para as pessoas se aproximarem, para voltarem a uma vida mais simples. Não vou entrar em muitos detalhes agora, mas é uma questão de uma necessidade que todo mundo sente, nem todo mundo fala, de estar mais próximo, de retomar uma vida mais real, menos digital. Foi isso que eu pensei quando eu vi os outros. Que legal, porque traz o lado verdadeiro, real, que às vezes a gente não sabe da pessoa, né? Tipo isso, a Fabiola comunicativa, a Fabiola que aparece ali. Mas e o outro lado? Bem essa a proposta. Se tu pensa uma proposta que, tu vem aqui e fala só sobre aquilo que é profissional, ou só sobre aquilo que todo mundo, sei lá, já teve algum alcance por rede social, algo nesse sentido, acaba ficando muito restrito. Agora, não, vamos conversar com a pessoa, vamos falar da história dela, vamos, a essência da coisa mesmo. Até eu acho que o nome traduz isso, né? O Cuca com Salame traduz essa proposta da simplicidade e da verdade, da nossa essência, da nossa raiz. Da raiz, da cultura. Exatamente. E acho que tá dando certo, né? Tá indo bem. Eu achei muito bacana. E eu tô adorando estar aqui pra poder falar disso. Até aceitou participar, né? É muito raso, né? Eu não gosto muito das coisas rasas, assim. Às vezes até quando eu vou falar no Instagram, até tenho parado de falar, porque eu não consigo ser rasa. Então eu vou falar sobre a questão do Irineu. Cara, meu Deus, tem tanta coisa pra falar que não tem como eu falar ali rapidinho no Instagram, entendeu? Sim. Ou tem que ser vários mesmo, tem que ter um tempo. E inclusive, daí se você vai estudar Instagram pra você crescer, tem que ser rápido. Sim. Ninguém quer Ninguém tem tempo, né? Ninguém imagina, quer, né? Imagina, 2 horas. Isso eu escuto muito, hora. assim, o que tu ainda quer publicar texto? Porque não tem mais isso, né? As pessoas não leem, né? Uma coisa, tá tudo muito... É o arrasta pra cima, né? É o arrasta pra cima. E tem que ser tudo muito rápido. Essa é uma questão, por exemplo, que eu vejo do Irineu. Eu fiz assim, e daí a questão visual que me veio foi das crianças. Com 2 aninhos, 1 aninho, elas já escolhem, né? No YouTube, já arrastam, né? Já sabem o que querem e o que não querem. Eu vejo um lado, por exemplo, que o Irineu não faz isso, né? E eu não vejo como uma coisa ruim. Essa é uma coisa que eu vejo boa. Ele não tem tempo de tela. Ele tem outras coisas que ele fica lá queimando os neurônios dele, mas não esse arrasta, né? Então, é diferente. É diferente. Essa instantaneidade aí, ela é até perigosa para as crianças, né? Porque acostuma a ter tudo no tempo em que ela quer, e a vida não é assim, né? A gente não tem tudo exatamente no momento em que a gente quer. Exatamente. Eu acho que, já que a Fabiola tocou aí no assunto do Irineu, acho que a gente pode ir para essa direção agora, né? Vamos pro tema Irineu, que na verdade acho que é o tema principal nosso hoje, né? A gente sempre diz que no DNA aqui do Cuca com Salame também tem paternidade, tem maternidade, né? E esses assuntos são sempre muito caros, muito importantes pra gente, Sim. né? E conta pra nós então, Fabiola, como é que foi aí, quando vocês suspeitaram de um diagnóstico, como que a coisa foi se desenvolvendo, assim, na gestação do Irineu? A gestação do Irineu foi tudo normal, assim, tudo certo. A gente não tinha diagnóstico nenhum, ele nasceu, tudo certo, assim. Saiu da maternidade com as notas tudo ok, né? E eu estava em São José do Rio Preto, e aí com 30 dias eu voltei para Beltrão. Rodolfo ainda fazia residência, mas veio junto, ficou algumas semanas aqui. Ok, eu tinha um recém-nascido, né? Aí com 2 meses, assim, eu via que ele não respondia ao olhar. Não respondia nada. Mas ainda não enxerga, é muito pequenininho e tal. Mas eu amamentava e ele não me olhava no olho e tal. E ele fazia um movimento com o olho que eu não tinha percebido, mas o Rodolfo tinha. A gente chama de nistagmo, que ele balança o olho. Então o olho ele não fica parado. Dá uma tremidinha. O olho não fica parado. Ele não para o olho. Ele não consegue fazer isso que a gente faz. E aí, tava na época de levar no pediatra, já ali naquela consulta de rotina, e o Rodolfo falou pro Dr. José, falou assim, ele tem alguma coisa no olho. E aí, quando ele olhou, ele falou assim, realmente, ele tem uma imaturidade, mas pode ser uma imaturidade da idade. E ele respondia, como ele enxerga a luz, ele respondia aquele exame da luzinha que eles fazem, sabe? Então, a luzinha é algo que ele respondia, então, até por isso que não viu. E ele falou assim, mas tem que investigar. Aí aqui não tem oftalmo pediatra. Vamos aonde? A gente foi num oftalmo, e nisso o Rodolfo já tinha lido de um dia para o outro monte e tal, e não me falou nada, ok, né? Aí quando a gente chegou no oftalmo, o Rodolfo falou assim, tu acha que ele é cego? Nossa, isso pra mim, assim, foi uma coisa que eu olhei pro Rodolfo, eu queria matar ele. Eu falei assim... Do nada, ele... como assim você chega pro cara? Você nem falou pra mim isso? Como é que você chega e fala assim?
Tá louco? Tipo assim, né? Eu acho que é bom clarear para as pessoas, caso né, não saibam que o Rodolfo é médico, médico, né? Isso, o Rodolfo é médico, Eu ficava falando naturalidade. E aí, ele falou assim, olha, eu não sei dizer, mas alguma coisa ele tem. Aí isso era, tipo, 23 de dezembro. Não, 22 de dezembro, 21 de dezembro. Nossa. E o Rodolfo era fazia residência em medicina nuclear em São José do Rio Preto, que é o segundo maior hospital-escola do Brasil. Então, assim, referência. Fora a USP, é o Hospital de São José do Rio Preto. E aí, a gente falou com um amigo que fez faculdade com o Rodolfo, que estava fazendo residência de pediatria lá, e a gente não sabia se era só visual ou se era algo neuro. A gente, né, primeiro pensou que tinha alguma questão cerebral e tal. E aí a gente conseguiu marcar uma neuropediatra. Isso é 1.000 quilômetros, São José do Rio Preto, né? Dia 21 a gente foi no oftalmo aqui, dia 22 a gente estava em São José do Rio Preto, já na neuropediatra, já com várias possibilidades. E o oftalmopediatra estava saindo de férias naquele dia. Ele falou, não tenho horário para atender. Aí eu lembro até hoje que ela falou assim, esses pais fizeram 1.000 quilômetros de carro com um bebê de 2 meses, você vai atender eles sim, você não vai deixar eles passar o Natal desse jeito e tal. E aí ele atendeu, só que, tipo assim, um bebê de 2 meses, que fez 1.000 quilômetros, já tinha ido na médica, já estava cansado, para pingar colírio, para olhar o olho, tipo, complicado, né? Aí ele olhou e falou assim, olha, eu não consigo ver nada aqui. Hoje é meu último dia, o que eu daria? Eu tentaria... Ele tem uma hipermetropia, porque eu não consigo explicar para vocês, mas mesmo sendo cego, consegue ver a quantidade de grau de hipermetropia que ele tem. Então, a gente veio para casa com um óculos de 8 graus. Porque daí ele falou assim, mas não gastem agora no óculos. O Rodolfo falou assim, mas você diria para tentar sim. Então, a gente vai fazer o óculos. Foi muito interessante, porque quando a gente colocou o óculos, sabe aqueles vídeos que a gente vê, que a criança sorri e tal, né? A gente colocou e nada, assim, né? Não deu nenhuma reação. Só que falava pra não tirar o óculos, dar banho de óculos e tal. E daí eu vi algumas coisinhas, assim, diferentes, muito poucas. A gente falou, vamos passar o Natal em casa. Era nosso primeiro Natal com ele, né? Voltamos. Porque daí em janeiro a gente voltava pra Rio Preto pra realmente sedar ele. E fazer exames daí do cérebro e para ele fazer o exame do olho daí para conseguir ver, né? Sim. Bem. Foi assim a fase mais difícil, porque para fazer, a tomo, agora que eu acho que foi, que entra na máquina, né? Teve que sedar, porque não pode se mexer, né? E eu quis ficar ali. Eu falei assim, claro que eu tive algumas particularidades por ser médico, tá dentro, né, ali do hospital. Mas foi assim, ver o nenê morrendo, apagando, assim, foi uma coisa que sim, nossa. Né, que eu não aguentei, assim, que eu pedi pra sair. Falei, Rodolfo, fica aí, a hora que terminar, você me avisa. E aí, depois a gente fez de novo o do olho, que daí foi no oftalmo também, daí ele não deixou entrar. Eu e o Rodolfo ficamos pro lado de fora, só entreguei, né? E 3 meses, né? Terei um neném de 3 meses, só entregar é complicado. E aí veio, assim, eu acho que o médico sempre soube que era maurose congênita de Leber, que a maurose é a cegueira, congênita é que nasce. E Leber é a doença, né? E aí, que é um gene recessivo, eu e o Rodolfo somos gene recessivo, azinho, é muito raro da pessoa ser gene recessivo. E ele tem 25% de chance de expressar, então, a cegueira, né? E aí ele veio com esse diagnóstico, pode ser que seja, porque o olho dele não tem nada, então não tem um transplante. Tem um problema na córnea. Tem um problema aqui, tem um problema ali, vamos transplantar, vamos fazer. Não chega eletricidade no cérebro. Falta uma proteína no olho que não chega a imagem lá. E aí ele não quis fechar o diagnóstico pra gente. Tipo assim, é isso. Não, daqui 3 meses vocês vão ter que voltar pra eu olhar de novo e tal. E daí, no meio disso, a gente voltou e eu tinha que fazer estimulações visual e tal, que é um exercício que você faz mostrando cores, mostrando luzes, pra ver se você ensina o olho a trabalhar, né? E aí, com 7 meses, a gente voltou para Rio Preto para fazer, e daí ele falou de novo, assim... E daí, na ida para Rio Preto, a gente passou em Curitiba para ver os amigos, que tinham feito faculdade com o Rodolfo lá em Minas. E um dos amigos, o pai é de Joinville, um oftalmo de nome, que dá palestra nos Estados Unidos, assim, um cara... E falou assim,
pai, eu tô aqui com meu amigo, o Rodolfo já conhecia e tal, que tá investigando a cegueira e tal, e tem a possibilidade de ser hemorroide congênita de Leber. Ele falou assim, a melhor especialista do Brasil é essa, em São Paulo e tal, vão lá. Só que a gente nem tinha ido para Rio Preto ainda para ver. E daí ele não queria de novo fechar, e o Rodolfo falou assim, porque o exame era muito invasivo. Para fechar o diagnóstico, tem que colocar um monte de fios dentro dos olhos, assim. Nossa. E daí fica medindo a eletricidade. Então, assim, a criança tem que ficar com o olho aberto para medir. E ele não queria fazer o exame porque era muito invasivo. Daí o Rodolfo falou assim, não, agora vai. E aí a gente foi para São Paulo, daí a gente marcou o exame, já marcamos a consulta, chegamos na consulta já com o exame, daí ela já falou, olha, sim. O Rodolfo já viu daí também, eu lembro até hoje que eu tava no carro, eu e o Irineu, quando ele foi pegar o resultado do exame pra gente ir pra consulta. E quando eu olhei no retrovisor, assim, o Rodolfo vinha chorando já com... É sempre emotivo. Uma vez eu não me permitia me emocionar, porque as pessoas veem como fraqueza, né? Não. E assim, não é. É quando você olha e fala assim, que é isso? Eu olhei no retrovisor e falei assim, cara, ainda bem que é meu. Foram essas palavras, assim, que eu tive na minha cabeça. Ainda bem que é meu, eu sei exatamente o que eu tenho que fazer. E eu não sabia nada, eu nem sabia que cego usava celular. Olha a ignorância, né? Falei, não, mas ainda bem que é meu, eu sei o que fazer. E desde esse momento, eu sempre pensava assim, ainda bem que é meu, ainda bem que eu sei o que fazer. E fui descobrindo aos poucos aquilo que a gente conversava antes, né? Que é assim, a aceitação. Cara, aceitação vem muito em fases, assim. Aquilo que eu falei, vai caminhar? É uma parte da aceitação. Vai ser alfabetizado? É uma parte da aceitação. Vai andar de bicicleta? É uma parte da aceitação. E cada pouco vem uma parte da aceitação. E é lidando o tempo todo com isso, né? Então, foi nesse momento, com 7 meses, que a gente fechou o diagnóstico do Irineu. E começamos a trabalhar em cima disso, assim, e ver o que a gente faria com isso, né? Porque eu sempre... foi uma coisa que eu sempre fiz, é que eu não corri de médico em médico. O dia que o Irineu foi sedado, no oftalmo lá, eu e o Rodolfo sentamos e falando, a gente tem um possível diagnóstico e a gente não vai... Por que as pessoas correm de médico em médico? Querendo um outro diagnóstico. Sim, querendo outra... Me diz que meu filho tem outra coisa, por favor, né? E a gente sabia que a gente estava com um excelente médico, que a gente estava indo com referências já. Não precisava ficar correndo de um lado para o outro, né? Sim. E a demora da aceitação só atrapalha, né? Porque porque eu tinha que fazer estimulação visual. Como exatamente. Que alguém que... Inclusive, daí eu fui ler a respeito, atrasava o desenvolvimento das crianças, porque as mães, principalmente que a gente que fica à frente, ficava procurando outro diagnóstico, uma outra solução, né? E eu acho que isso, tanto eu quanto o Rodolfo, a gente fez muito, assim. Porque eu não lido com a tem cura. Não, hoje não existe cura, né, para a questão do Irineu. E eu nunca lidei com essa possibilidade. No entanto, os estudos, a tecnologia está muito avançada. E a última vez que eu fui para São Paulo, ela queria colocar o Irineu num teste nos Estados Unidos. E mexeu comigo. Porque eu falei assim, eu nem lido com a possibilidade do Irineu enxergar, né? Eu acho que... Porque isso, de certa forma, atrasa. Porque senão você fica lidando com aquilo. Quando meu filho enxergar... Cara, meu filho é cego. Ele não enxerga. Ele precisa ser alfabetizado em braille. Eu preciso arrumar ferramentas de como que essa pessoa, nem essa criança, vai viver num mundo feito para videntes. Então, assim, né? E o que tem hoje também, vamos falar, que não torna a pessoa... vidente, ela não enxerga. Ele só melhora algumas coisas, tipo assim, eu vou passar a ver vulto. Ou talvez ela só dá qualidade de vida, ela não torna, o que tem hoje não torna a pessoa vidente, né? Ela não passa a enxergar. Então, assim, a gente fechou o diagnóstico lá, voltando à tua pergunta, que vai levando, né? Mas fica à vontade, Fabiola. É isso aí mesmo. É isso, assim, a gente fechou com 2 meses, eu comecei a perceber, aí a gente foi investigar, aí com 7 meses a gente fechou o diagnóstico mesmo. Esse ponto que tu toca de que a aceitação ela vem por fases, né? É toda uma digestão complicada, assim, né? Porque
nós falamos um pouquinho antes, né, que é de como tu tem expectativas, né, desde o momento da gravidez, antes mesmo, né, a expectativa sobre o teu filho, ela começa muito lá atrás, né, mas de repente é isso, a vida vem e te impõe algumas coisas que tu vai ter que mudar essa expectativa, então tu ir digerindo isso aos pouquinhos, tu aceitar quem fazes, mas é isso, o quanto antes tu entende que existe uma questão, e o quanto antes tu começa a fazer a movimentação para que para que o processo possa acontecer da melhor forma possível, né? O quanto antes essa coisa de tu ficar pulando de médico em médico, buscando outros diagnósticos, isso atrasa demais, né? Como o Luciano falou. É algo bem... Que bom a gente poder falar sobre isso para clarear para as pessoas, né? Eu acho que sim. Eu acho assim que, na verdade, se eu fosse falar hoje que eu me emociono, o que mais me emociona é que o Irineu me tornou muito grande. Assim, se eu começar a falar disso de novo, eu vou me emocionar de novo, porque eu tinha muito medo de errar em tudo que eu fazia, assim, sabe? E eu não pensei que eu ia errar com o Irineu quando eu fechei o diagnóstico. O que eu pensei, eu sei o que fazer, enquanto que era coisa que na verdade, a gente não sabe. Minimamente. Mas alguma coisa invade a gente, né? Isso. E eu falei assim, se eu não sei, eu vou saber. Entende? Isso não vai me... E as coisas me paralisavam. Eu sempre fui uma pessoa que a ansiedade, ela não me movimentava, ela me paralisava, assim, do medo de errar, do perfeccionismo, se é pra fazer assim, então nem... vocês me convidaram, e se eu não falar direito? E se eu falar demais? E se eu falar pouco? E se não for o suficiente? Então eu nego pra não vir. Hoje não, hoje eu já tenho isso, assim, bem... aberto comigo, eu acho leve, e aquilo que eu falei, assim, eu acho leve, porque o Irineu me trouxe muito isso, assim, sabe, do tipo assim, o que eu sou? Porque quando a gente se torna pai e mãe, é isso que mexe com a gente, quem eu sou, o que eu sou, para passar para os nossos filhos, isso, né, porque é isso que o teu filho, maior parte do tempo vai ser. Né? Eu acho curioso que eu acho que os filhos também, eles despertam alguma coisa que está em você e você nem sabe, né? Isso, essa força. Exatamente. O mesmo conhecimento que você não tem, você acha que tem, daí você acha que também é só você que vai fazer o direito também. Depois você aprende que não é só você, mas são aprendizados que os filhos nos trazem. Isso, né? E o Irineu, essa emoção que me traz, porque o Irineu fez com que eu tivesse que falar, entende? Eu lembro que uma vez eu fui convidada para participar do Lions. E foi a primeira vez que eu me emocionei em público. E eu fiquei puta comigo, assim. Mas aí ali eu entendi por que eu tava me emocionando. Porque eu tava na frente de 30 pessoas falando por que eu tava ali. E era por causa do Irineu que eu tava ali. Porque vontade de ir lá toda quarta e fazer um monte de coisa. Eu já tinha tanta coisa pra fazer. Eu não tinha vontade de ir lá, se eu for falar assim. Mas diante do Irineu, de ter essa força, eu falei assim, não, vamos lá, Fabiola. Vai, Fabiola. Vai, Fabiola. Vai, Fabiola, né? Vai lá. Vai, isso. Para várias coisas, essa força, assim, é o que me faz me emocionar, assim. E o diagnóstico dele sempre chega antes dele. Sabe? A limitação antes, assim. Então, assim, se eu tô aqui e trago o Irineu, eu não vou contar pra vocês que ele é cego. Primeiro, vocês vão conversar com ele. Tipo, se são pessoas que não conhecem, né? Primeiro, as pessoas vão perceber, porque eu vou falar, Irineu, aqui tem 4 cadeiras, 5 cadeiras, uma mesa, uma TV, bababá, cortina é preto, eu vou descrever pra ele. Então, a pessoa já vai perceber, né? E, de certa forma, ele vai devagarinho e vai tatear e tal. Então, vai perceber. Em alguns lugares as pessoas percebem, depende da nossa movimentação, e tem lugares que as pessoas não percebem. Porque eu acho que o diagnóstico dele vem antes do que ele, entende? É o que mais me pega, assim. De pensar, assim, que as pessoas apontam para ele, limitam ele diante de um diagnóstico que ele tem e não do que realmente ele é. E isso, que bom tu poder tocar nesse ponto, porque justamente, né, o que precisa vir antes é ele. É ele que precisa vir antes, né? E não o diagnóstico. E esse é um movimento crescente, atual, que é o das pessoas se intitularem por um diagnóstico, muitas vezes errado, né? Da pessoa chegar e, eu sou isso, eu sou aquilo, né? De se abraçar nesse diagnóstico e acreditar que isso é parte da personalidade. Isso é um erro comum que está acontecendo. Mas quando a gente traz pro Irineu, é isso, né? Tu tem que saber quem é o Irineu. Né? Isso, e o que Irineu traz, né? O que Irineu isso, né? O que ele é? Pô, e aí? Qual é que é do Irineu? Pô, ele toca bateria, gosta de metal, porque bastante, o pai... exatamente. Né? Ele tem um lado intelectual bem... Eu sou mãe, né? Fica feio falar, né? Mas bem desenvolvido, inclusive ele flagra comportamento. Que legal. Tipo assim, muito assim, não precisa ver.
Não precisa Sim, ver. Gente, sim. assim, ó, foi uma dificuldade pra entender, até eu entender isso, cara, ele não precisa ver. Sim, sim. Porque ele tá flagrante. Ontem eu coloquei ele deitar. E pra eu não deitar junto, pra não ter manha e tal, né? E daí eu falei assim, Irineu, você... Mãe, mas o que você vai fazer que você não pode deitar? Eu falei, eu vou arrumar as coisas do mercado, que eu tinha ido no mercado. Daí fiquei mexendo no celular. Aí, ele... Espertinho. Eu no meu quarto, ele no dele. Aham. Ele falou, mãe, daí eu falei, o quê? O que você tá fazendo? Tô arrumando as coisas do mercado. Mas eu não tô ouvindo você fazer. Pega. Já comi bolacha escondida. Flagra. Bolacha escondida. Daqui a pouco ele fala Mãe, assim, tá comendo bolacha? daqui a pouco, tá arrumando as compras pelo aplicativo, mãe? Entende que não precisa ver? Então, assim, você Não. vai se deparando com coisas assim, tipo assim, boba sou eu, né? Não, e aí a gente retorna para outro ponto que a gente conversou muito no episódio com o Adolfo, que é a questão da linguagem, né? De como ele... então tem um diagnóstico X, Y, enfim, tá. Mas a linguagem ela é importantíssima, não interessa, sabe? Não interessa. Tu tem que estar ali conversando, tem que estar ali explicando, tem que estar mostrando as coisas, tem que estar apresentando o mundo, né? Porque essa criança que chega nisso, onde nesse real que as coisas não têm nome, né? Tu precisa fazer todo um processo de simbolizar, que é o de isso é isso é aquilo, isso é, né? E não só a gente precisa falar que não são só crianças com diagnóstico. Não. Sim, São crianças, eu ia são lembrar bebês. Crianças, isso. Eu ia o lembrar mundo, isso, Pessoas. o que mundo precisa conversar ser com apresentado, criança né? faz toda a diferença, né? O Adolfo frisou muito naquele dia, né? Que, inclusive, para uma criança, para um prematuro, lutar pela vida, conversar com ela é muito importante, né? Não. Mas isso é importante, se naquele caso a necessidade é mais extrema, mas para qualquer criança é importante que os pais conversem, né? Porque se tu não Isso faz, ajuda vem o outras desenvolvimento. consequências, né? Se uma criança ela não é atravessada pela linguagem, outras coisas virão na sequência, independentemente, né? Então, a linguagem ela é extremamente necessária o tempo todo, né? E aí que interessante isso que tu fala, né? De que tu era mais quieta e tudo mais, mais introspectiva, e ali tu teve que... Sim, porque eu chego aqui, por exemplo, e eu tenho que falar, né, o que eu tô vendo. Eu tenho que falar. Eu não gosto de falar. E parece até interessante, eu não gosto de falar, mas o tanto que ela fala. O tanto que ela fala no Instagram, o tanto que ela tá falando. Como assim que ela não gosta de falar? Mas é que eu vejo que eu sinto que eu preciso... Sabe aquilo... Até escrevi essa semana sobre isso, sobre escolhas, né? Tem 5 portas. E tu escolhe uma, tu perdeu 4. Tu perde. Quando tu escolhe, tu perde. Sim, toda e eu escolha me tem uma calar perda. é uma escolha. Eu não consigo... A minha cabeça não consegue se calar diante de... Eu vejo que eu tenho muita coisa pra repartir, pra compartilhar, Mas aí é que tá, pra Fabiola. mostrar. É que, veja só, tem muita gente que gosta de falar por falar, né? Ainda que o que diga não tenha utilidade para ninguém. Podia não falar. Né? Ainda que o que diga não tenha utilidade para ninguém. Agora, o que você tem para falar vai ajudar outras pessoas. Outras mães, vai inclusive, ajudar. foi onde eu comecei. Eu não sabe? diria que nem só as pessoas que estão enfrentando o mesmo problema, mas mesmo quem não está enfrentando Outra problema nenhum, que perspectiva, vai né? aprender. Puxa, daqui a pouco eu vou encontrar esse casal e eu já sei mais ou menos como lidar com eles. Porque a verdade é que quem está fora também fica cheio de dedos. Tanto que quando você chegou, eu te perguntei, Fabiola, a palavra cego é natural para você? Né? E você disse, não, sim, eu prefiro assim. Mas muitas vezes você usar uma palavra diferente, a pessoa acaba se magoando, né? Isso, porque assim, ó, inclusive a gente fala, tá vendo, Irineu? Tá vendo? A gente usa, as pessoas às vezes têm medo, né? Pra Sim. cego, você pode falar. Você tá vendo? Olha aqui. Olha aqui. Ele vai olhar do jeito dele. Sim. Ah, Irineu, olha aqui, ó. Olha aqui, aqui a cortina preta, olha aqui, tem a TV. Daí, às vezes, ele vai com a mãozinha, né? E o Irineu passou por um ponto aí, esse ano, que fez a gente balançar a cabeça, assim, que foi... Eu ofereci meu óculos escuro pra ele, porque como ele não pode olhar a luz que agride o nosso olho, que incomoda, ele também não pode. Sim. Porque se um dia tiver alguma coisa que a gente possa fazer, alguma cirurgia, qualquer coisa, alguma terapia genética, o olho tem que estar intacto. E se machucar o olho, então não consegue né, fazer. Sim. Daí ele usa o óculos, todo mundo perguntava, por que ele usa óculos se ele é cego? Ele usa o óculos para proteger o olho. Né? Assim como nós usamos. É isso. O óculos de sol para proteger. O óculos de grau, porque daí não sabemos ainda, ele é muito criança, né, para dizer se ajuda, se não ajuda. Hoje ele tira, ele fala, ai não, às vezes ele faz assim, né, para ver. E eles têm um costume de pôr o dedo no olho que afunda, vai afundando o olho assim, porque incomoda e eles põem, vocês podem ver, se
vocês encontrarem com ele, vocês vão ver que ele põe bastante, a gente fica o tempo todo corrigindo. Então o óculos bloqueia isso também, sabe? Ele até tira e faz, mas é um bloqueio. E aí eu tava oferecendo meu óculos, que o dele tava apertado. E eu falei, olha, eu tô acostumando, porque eu não sou uma pessoa, o óculos é uma coisa que me incomoda, assim. E eu falei, mãe, tá acostumando, você quer usar o da mãe? Daí ele falou assim, né, mãe, porque tu também é cega. Daí eu falei, não, filha, mãe, não é cega. Aí ele falou assim, e o pai? Daí eu falei assim, o pai também não é. Aí a gente ficou em silêncio, andando na escola, no Glória ali, daí chegamos no pátio, bem grande, assim. E daí ele falou assim, mãe, eu não quero ser cego. Aí ele falou assim, ué, filho, daí eu me toquei, assim, porque eu faço formação em psicanálise, tenho anos de divã. Então, assim, você começa a ligar os pontos, assim, né? Assim, meu, esse psiquiatra precisa falar, né? Ele precisa ser ouvido e que alguém que compreenda, né? Falei assim, filho, vamos sentar aqui no banquinho, vamos conversar. Eu falei, se eu fizer isso, é capaz ele não querer falar, porque criança tem um momento que não fala também, né? A gente tem que ir interpretando. E daí eu falei assim, filho, o que tá acontecendo? Daí ele falou assim, mãe, eu não aprendo as letras porque eu sou cego. Eu falei, não, filho, você aprende as letras, só que você aprende de uma maneira diferente. Você aprende em braille. E as outras crianças, como é que elas aprendem? Daí eu falei, com os olhos. Então, eu quero aprender com os olhos. Falei, filho, você não vai aprender com os olhos. E aí eu tive que falar assim, não vai ter mais como eu recortar isso, né? Falei, filho, você não vai aprender com os olhos. Você vai aprender com o braille. Mas veja bem, é uma forma diferente, é uma característica diferente. A mãe também sabe braille. Eu tô sabendo. Ele sabe mais que eu. Eu tô sabendo. Você sabe as letras? Porque eu tô sabendo. Mãe, algumas letras. Eu achei tão madurinha assim. Mãe, algumas letras. A tia Dé sabe que é minha melhor amiga, mas é como se fosse irmã e ele ama ela, assim. Eu falei, a tia Dé sabe, porque daí o que eu fiz? Eu convidei o vô e a avó, eu convidei todos, né? Mas o vô e os pais do meu marido, ele tem paixão, assim, né? Eu falei, bom, a gente precisa entender o mundo dele, porque vai ficar só ele no braille. Então vamos todos nós. Então a tia Dé, os avós foram. É uma ótima ideia. Né? E os professores da escola. E daí eu falei, olha, o vô e a avó sabem, a gente também sabe braille, não é só você, né? E eu falei, é uma característica diferente. Mas eu não quero essa característica. Ele falou assim, sabe por quê, mãe? Porque hoje eu me bati quando eu corri no corredor. E eu me bati porque eu não enxergo. Eu falei, não é verdade. Porque eu enxergo e eu me bato o tempo todo, Irineu. A mãe se bate, porque às vezes eu nem sei onde eu me bati e eu me enxergo. É uma característica nossa, a gente é diferente. Mas eu não quero essa característica. Eu falei assim, filho, as pessoas são diferentes, cada um tem uma característica. Eu falei assim, eu não fui uma criança que fui tão diferente assim, mas o Rodolfo foi. Então, dentro da hiperatividade, né? Eu falei assim, olha o pai não conseguia parar, o pai tinha uma forma diferente de aprender, o pai não aprendia igual as outras crianças. Fui ele... Então eu quero outra característica que não essa. Eu falei, meu Deus, tipo assim, né? Aí a gente foi indo nisso, assim, e daí ele falou que foi onde me pegou, que daí ele falou assim, mãe, se eu não enxergar, eu quero morrer. E se eu enxergar, eu vou viver. E daí eu falei assim, filho, você vai deixar a mãe aqui? E eu sabia que ele ia entender que a maturidade, é isso que eu falo do intelecto. E ele falou, não, mãe. Mas como que ele falou? Eu não quero mudar as palavras dele. Ele falou assim, não, mãe, mas se eu enxergar, eu vou viver. Eu não vou te deixar. E aí, psicanaliticamente falando, eu entendo assim que não é a morte necessariamente, mas é um luto. Cada vez que a gente vai fechar um diagnóstico, é uma coisa não dá certo, se o podcast não desse certo, a gente vive lutos o tempo todo, né? E aí o do Irineu foi isso, assim. Então esse ano a gente viveu essa virada dele de chave de que então as outras crianças aprendem assim, meu pai e minha mãe são assim, e só eu. É que não assim. É só a aceitação do diagnóstico dos pais, mas chega o momento deles, né? Deles poder compreender que... E aí é isso que eu falo da força. E aí como é que eu sou? Como que a mãe do Irineu é? A mãe do Irineu nega o diagnóstico? A mãe do Irineu se entristece com o diagnóstico? É isso que eu tenho pra mim desde que eu fechei o diagnóstico. Porque eu pensei assim, cara, se eu pensar que é um problema o meu filho ter esse diagnóstico, não vai ter coisa no mundo que resolva
vai ser um problema para ele, Sim. entende? Então, assim, eu falei assim, não, para mim não pode ser um problema. E, de fato, não é um problema. É diferente. E quando sai daquele caminho que a gente está acostumado a trilhar, é mais difícil. Porque você não sabe como fazer. Mas que é um problema... Aí é o momento de pegar e abrir a mochila e colocar mais coisas. Colocar mais coisas, pegar o que já tem e... Quando a vida sai do roteiro, você fica sem referência, né? Porque se tá tudo certinho, a vida dos outros que você vê ao teu redor, ela serve de referência. Sim. Agora, quando é um ponto em comum, né? Então, até a gente vai falar aí do atípico, né? Pra você falar a tua opinião a respeito. Mas no que se refere à vida, ela é inicialmente atípica, sempre que a gente... Para todos nós. Mas isso força aprendizados de todos os lados, né? Do pai e da pessoa, né? No caso da criança. Então não tem um roteiro pronto. Na Você verdade, precisa ir descobrindo esse roteiro e construindo, né? A gente fala isso, de que tem um roteiro, de que na verdade a vida ela vai mudando o tempo inteiro pra gente, né? Ela vai trazendo essas curvas assim, só que às vezes ela traz algumas curvas que realmente tu não São tinha. mais fechadas. Né? Vai derrapando, né? Exatamente. Só que enquanto a gente fala disso, eu fico pensando que talvez seja por isso que a gente tem tanto problema como sociedade, porque nós falávamos, não sei se a gente já falou aqui ou se a gente falou antes, sobre ter idade para a criança fazer as coisas. E falamos no começo, né? E você fica se preocupando. Falou cedo, mas não caminhou. Daí o outro caminhou. E aí a gente vai se tornando um problema como sociedade, porque não é referência, é comparação. E aí vem aquilo de um ser melhor que o outro, de um partido ser melhor que o outro, de uma empresa ser melhor que a outra, de uma pessoa ser melhor que a outra. Isso. Enquanto nós somos todos diferentes, né? Somos todos atípicos. Atípicos, exatamente. Mas muitas pessoas entram nisso achando que é uma competição, né? E que precisa mostrar, nossa, olha só como desenvolveu, nossa, porque olha não só é referência, como... é comparação. Inspiração a gente levantou isso antes, de que como pais é normal a gente, é tradicional a gente comparar o nosso filho com os outros, né? Então você observa assim, não, o meu tá com, sei lá, 1 ano e tá falando, opa, que bom. Mas ele não tá andando, o do fulano lá tem a mesma idade e ele já tá andando. Então tem alguma coisa errada aqui. Né? A gente é muito preocupado e muito, na verdade, despreparado para enfrentar qualquer situação atípica, por menor que seja. Sim, a gente quer sempre a perfeição. Sempre acha que o roteiro é perfeito. E ele não é. E cada um tem o seu roteiro. Cada criança tem seu tempo, isso aí não... Né? Normal. Não é por aí. E aí veio isso então, Fabíola, de tu sentir essa vontade, não é exatamente uma vontade, necessidade, de poder ir para as redes e começar a contar mais sobre a história do Irineu, poder trazer mais sobre a... Isso, foi isso que acabou desencadeando, vamos dizer assim, né? Porque eu falei assim, nossa, eu queria que se outras mães estiverem passando por isso, que elas tenham com quem conversar, que elas tenham... ter uma base, assim, aquilo que eu falei, quando eu fiz o diagnóstico eu não sabia que cego usava o celular, né? Então, assim, é uma ignorância é falta de conhecimento. Sim. Então, assim, que não tem aonde que eu vou procurar, não sei que, né, tem poucas pessoas cegas. Quando a gente fechou o diagnóstico, a gente tentou conversar com o maior número de pessoas cegas. Então, a gente veio aqui pro CAP, daí a gente conheceu o Gilson e o Arilson, que eu não sei se vocês conhecem. Aí pegaram o Irineu no colo, andaram com o Irineu pela sala, cego pega o Irineu no colo, serviram café, passaram café, mostraram o celular, mostraram o trabalho deles. Aí você fala assim, nossa, né, que vergonha. Mas, né, que a gente acha que... Sim, como a gente desconhece. Isso. Aí né? a gente conversou com o primeiro juiz cego do Brasil, que coincidentemente ele veio fazer uma palestra aqui no CESUL, e daí é isso que de ser conhecido. E daí eu fiz CESUL, daí a Dani conhecia o pai, me conhecia, e entrou em contato comigo para ver se eu queria conversar com ele. E daí, claro, né, que eu vou querer. E aí eu e o Irineu fomos, o Irineu e o Rodolfo, e foi muito interessante, assim, porque foi uma coisa que ele nos disse, os outros falaram também, mas ele falou com mais clareza, assim, não existe um método. Então, assim, para ensinar a criança a comer sozinha, claro que tem, mas é isso, assim, às vezes as pessoas podem pensar assim, mas ela fantasia, é que eu penso assim, tem um jeito de ensinar a criança a comer. Não são todas as crianças que vão se adaptar àquele método de ensinar a comer. Sim. Tem umas que você vai ter que ensinar diferente, umas vai pegar o garfo assim, outra assado, outra não vai pegar o garfo. Sim. E com a pessoa cega é da mesma forma. Então a gente foi desenvolvendo métodos para fazer com o Irineu, né? Como que vai caminhar, como que vai fazer isso, anda de bicicleta, anda de motoca. A gente comprou aquele carrinho que... a bateria que a criança dirige. O Irineu dirigia dentro de casa, desviava das coisas. Agora acabou a bateria, tá lá parado. Mas ele dirige, né?
Então você vai desenvolvendo, depende daquilo que você está disposto, e você vai vendo o que a criança, a pessoa vai te respondendo, né? E aí eu senti essa necessidade de ir para a rede social para falar assim, olha só o que uma criança faz. E até porque, diante de sermos conhecidos, diante de estarmos ali o tempo todo, eu gosto da ideia de que as pessoas, eu pensei assim, pô, se o Irineu tiver para atravessar a rua, se saber, o Irineu ali, o Irineu precisa atravessar a rua. Você já sabe como conduzir o Irineu. Não tem o tabu, o medo de falar assim, ai, como é que eu faço? Será que eu começo a falar alto? Que eles normalmente reclamam que eu sou cego, não sou surdo. Que as pessoas gritam, né? Sim. E aí, então, assim, foi isso que me fez começar a falar assim, não, olha, se eu começar a passar um pouco de informação do que eu tô aprendendo também, eu acho que vai ficar mais fácil para as pessoas e para mim também, né? Pro Irineu, né, pra mim, claro, eu não quero ver meu filho ali penando, né, sofrendo, sendo rotulado. Então é isso que eu quero também, que eu busco, né? Justamente. E você já recebeu, alguma pessoa já procurou você para saber mais sobre isso? Muito. Outra mãe? Nossa, é uma alegria. A última vez que eu fui para São Paulo, eu me encontrei com uma mãe que a gente tem um grupo dessa médica e o grupo fala muito pouco. E aí quando eu entrei, achei que as pessoas iam me dar todas as respostas, ninguém falava nada e tal. E aí, quando entrou uma mãe, eu fui e falei, olha, foi o pai que entrou primeiro no grupo, eu falei, olha, se vocês precisarem conversar, tá aqui o meu número, me liga, vamos conversar, vamos falar e tal. E ele falou assim, olha, eu não tô precisando, mas a minha esposa tá. Eu falei assim, então tá aqui. E aí começamos a conversar, e a gente vai trocando ideia, como é que o Irineu se desenvolvia, porque você quer ter uma referência. A gente precisa de referência, né? Sim, o meu faz diferente, mas você tem que ter pelo menos uma base. Como é que você fez? Funcionou pra você? Né? Como é que você... A gente vai trocando essa ideia. Sim. E aí até eu encontrei ela, a gente fez questão de se encontrar em São Paulo, foi um encontro assim muito legal por questão disso, porque o tempo todo na internet as pessoas vêm buscar como é que você faz, como é que você fez, como que tá aí, vira uma corrente, né? Que bom. A gente surtiu o efeito, assim, é uma coisa que eu fico mais feliz, um motivo assim, para continuar fazendo, né? Isso. Também. Acho que aprendizado sempre vai ter, né? Você vai estar sempre descobrindo novas coisas e vai ter sempre esses aprendizados para mostrar. Que realmente a gente não sabe. Né? Você falou aí de como que ajuda a atravessar a rua. Eu não tenho a menor ideia. Né? Você chega Sabe por quê? pergunta. Porque a gente fica constrangido também. Às vezes você quer ajudar as pessoas e você não ajuda por constrangimento. Será que eu vou ofender? Isso. Porque muita gente, com outras situações, às vezes é resistente a ter ajuda, né? Sim. Então a gente já fica meio pé atrás. Será que eu ajudo? Será que eu não Eu ajudo? acho que Né? pergunta a primeira coisa, né? Você precisa de ajuda? Você precisa de ajuda? Você quer ajuda para atravessar a rua? Quero não. Aí como que você vai conduzir? Você fica à frente e a pessoa pega... Você não pega na mão da pessoa e nem você pega na pessoa. Ele pega no teu... Aqui, ó, no teu cotovelo aqui, ó. Você vai guiar. E você vai um pouquinho na frente, porque se tiver um buraco, ele vai sentir que você passou no buraco. Se você subir, ele sente que você subiu. Mas também, né, só não pode puxar, vem, que tem pessoas que fazem. Essas coisas, assim, é normal, né? Tipo assim, quer ajuda para atravessar a rua? Quero, não quero, preciso, não preciso. Não, justamente. Primeiro, né, essa ideia de que se tu oferecer e não chegar achando que tu vem que eu te, né? Essa coisa de tu perguntar, né? Ou de aguardar um pedido, enfim, tudo mais. Esse respeito com o outro, ele é muito importante, né? Eu nunca tinha tido nenhum contato com uma pessoa cega, né? E eu fiz uma viagem com alguns amigos da banda que eu tocava no Rio Grande do Sul, e o baterista da banda é cego, né? Se não me engano, ele tem 5% só de visão, alguma coisa nesse sentido. E aí é tudo. Então. E aí eu ajudava ele a montar a bateria. Acho que foram 13 ou 14 shows. E toda noite eu tava lá com ele, assim, e tinha que deixar exatamente como ele, né? Pra ele saber onde é que ele vai acertar, enfim, tudo mais. E eu nunca tinha tido esse contato. E é isso, né? Pô, o cara lá tocando, fazendo show, enfim, tudo mais. E as pessoas nem notavam, né? As pessoas nem notavam que ele tinha uma questão, né? Daqui a pouco alguém perguntava assim, sim, nossa, é mesmo, né? E daí impressiona, né? Porque, como é que é? Digamos, tá caminhando e tudo mais, ele só tá com a mão encostada em algum, né? Nós estávamos em 4, né? Ele encostava em algum de nós e pronto, né? Às vezes, tem um degrau, tem não sei o quê. Então, assim, é isso, né? Existem as adaptações, mas vida que segue, né? Vamos pro intervalinho? Intervalinho. Beleza.
Mas vamos da questão da maternidade, vamos conciliar aqui com uma outra área da Fabiola, que é administrar essas duas franquias, né? Fabiola, como é ser mãe e estar envolvida em tantos negócios, né? Que é uma demanda grande de atenção, de trabalho. Como que você faz para conciliar isso? Como é essa experiência? Tenho ajuda, né? Como que eu posso... Eu fiquei muito tempo... a gente fala só na maternidade, mas é muito, não é só. É muito, demais, demais. Sim. É tão cansativo, cansa mais ficar na maternidade do que lidar com as empresas, trabalhar fora de casa. Então, eu fiquei bastante tempo na maternidade ali e... Eu tenho pessoas que me ajudam, né? Eu tenho uma funcionária em casa, o Rodolfo também passou a trabalhar menos para ficar mais com o Irineu, porque a gente tem isso, de que a gente tenta terceirizar o menos possível. Certo. Então, desde para avós, assim, a gente tenta aquela coisa que é saudável, é pouco, é 1, 2 dias na semana, aquela coisa assim que é de passear e brincar e tal, né? Mas não que o vô e a avó têm que cuidar. E a gente se desdobra os dois, assim. Porque os meus horários, eles são flexíveis, na maior parte do tempo, né? Então, eu não preciso estar o tempo todo presente nas lojas. É claro que se eu quero ver como que está funcionando, como é que o colaborador está se comportando, como é que está atendendo, como que está isso, como que está aquilo, é claro que eu tenho que estar ali. Mas aí eu me organizo para isso também, né? Ó, Rodolfo, essa semana eu vou ficar mais aqui, tô querendo ver isso. A gente vai se comunicando e vai fazendo uma troca, né? Então... A gente se reveza, assim, de ficar com o Irineu. E não é fácil, né? Você começou como empresária, foi vendendo o que era, biquínis, né? Biquínis, era como, uma como marca é que foi de esse biquínis. começo aí da... Foi difícil. Foi difícil porque eu acho que foi bem legal, na verdade, sim, porque foi quando eu fui começando a entender o empreendedorismo, assim, porque o Irineu fez 1 ano, eu vi que, opa... desmamando no sentido assim, não precisa ficar só comigo do tempo todo ali. Acho que eu preciso começar a pensar um pouco na minha vida profissional. E eu sempre fui muito ligada à moda, assim. Sempre gostei muito. E aí eu vi uma marca de uma influencer de Foz do Iguaçu, que ela estava começando a marca, assim. E eu falei assim, nossa, é aquilo também que a gente vai aprendendo. É a oportunidade, é agora, porque senão daqui a pouco alguém vai vender, eu vou perder a oportunidade, eu vou pegar e eu quero vender. Daí eu peguei pra vender, só que eram biquínis. Daí, ok. E daí eu comecei a ver assim, cara... E assim, tudo que eu faço, tipo assim, é tipo aquilo do Irineu, eu não sei como é que eu vou fazer, mas eu sei, é meio que isso, eu não sei, eu quero fazer isso, não sei como é que eu vou fazer, mas eu vou descobrir. E daí eu comecei a ver que vendia os biquínis se eu vestia e postava. E aí começou a ser um desafio, porque aparecer ali de biquíni... Sim, uma exposição. A exposição. Difícil, né? A exposição. Não tanto assim, só o que os outros vão pensar, o que os outros vão falar, mas é uma certa vergonha, assim. Tipo assim, é essa palavra, exposição. Só que daí ali foi onde eu fui testando também. E vendo o que funcionava, o que não funcionava. Eu vi que as pessoas... se ela é uma mãe que tá aparecendo aqui de biquíni, por que eu não posso usar esse biquíni? Porque eram biquínis mais sensuais, assim, era uma marca bem atrevida, assim, sabe? E aí eu via isso rolando, assim, mas se ela tá fazendo, eu também posso fazer, né? Se ela tem um filho cego e faz isso, sabe? Assim, acaba uma rotulação, assim, por que eu não posso fazer? E foi aí que eu fui crescendo como mulher. Como esse lado, assim, que eu fui dando forças, porque daí aquilo que tu falou, as pessoas te procuram. Eu vou trocando ideia com as mulheres, né? Então, assim, elas vão me dando feedback. Continua falando disso? Mas você pode falar disso? Vamos conversar a respeito disso, porque é aquilo, eu sou transparente, né? Então, assim, a consequência que vai dar, depois eu vejo o que eu faço com aquilo. Mas eu procuro falar aquilo que eu tô sentindo mesmo. Porque eu acho que é aí que existe a troca, né? Agora, se eu vou fantasiar, aí não vai ser o que é de verdade. Então, ali eu comecei a até criar uma força, assim, de mulheres, né? E aí, daí as roupas, eu falei assim, eu amamentava o Irineu, eu vi que eu não queria mais vender só biquínis, que tava muito pouco. Daí eu comecei a pegar outras marcas, semijoias e tudo mais, só que eu não queria estar à frente das vendas. Eu não queria ali converter a venda, né? Eu queria ter a loja ali, fazer todo... Sim, sim. E aí eu falei assim, não, eu não encontrei alguém que fizesse isso pra mim, e eu decidi parar de fazer.
E tentei ir pra advocacia até. Né, voltar lá, vou trabalhar com o pai. Porque eu falei assim, cadê meu diploma? Cadê meu diploma? Daí, quando eu comecei a fazer isso, falei, o que eu fiz com o meu diploma? Deixa eu catar ele lá, procurar ele lá. Mas é aquilo, muito forçado, né? Eu vou. E até que veio a pandemia. Né? Nesse decorrer aí de 1 ano, 2, enquanto eu fui fazendo a loja, tentei advogar, veio a pandemia. E a gente ficou com muito medo, porque o plantão cessou, assim. Tipo, as pessoas não iam no plantão mais, então a nossa renda, a gente ficou muito preocupado com a renda, porque assim, vamos viver do quê? E eu não tô contribuindo. Falei assim, bom, o que eu sei fazer e o que eu tenho é um CNPJ de vestuário. Cata lá, procura lá o CNPJ de vestuário. E eu falei assim, cara, eu vou vender essas roupas aqui com muito pouquinho de custo. E foi o que eu comecei a fazer ali, daí deu muito certo, porque também era muito barato, mas eu fui me organizando de formas que fui vendendo. Eu falei assim, tá, mas agora eu não quero mais, era só pra eu sair ali da minha zona de conforto e tal. Aí apareceu a oportunidade de eu ser sócio da clínica de estética, junto com a minha cunhada. Nesse ano eu tive um desenvolvimento muito grande, porque também coisas que eu nunca tinha feito, não sabia nada a respeito, nada. Por mais que meu marido seja médico, a gente troca ideias sobre saúde, que remédio, em que situação que dá, essas coisas. Desde quando ele fazia faculdade, eu fui morar com ele, então esse era o meio que eu vivia, entre médicos. Então a conversa era essa. Sim, tu vai absorvendo, né? Vai absorvendo. Mas assim, como funciona um consultório, como vai fazer captação, e a estética, ela é consumismo também. Ela não é... Ela tem um lado que é saúde, do bem-estar, de você se sentir bem e tudo mais. Mas é um lado de vender também, né? Sim. E aí eu precisei me reinventar aí diante disso, de fazer isso e encarar. Encarar e falar sobre isso. Vamos falar sobre estética, vamos falar sobre isso, vamos falar sobre aquilo. E fui fazendo. Até um momento que não deu mais certo de eu ficar na sociedade. E eu decidi, e ali já estava o Bob's engatilhando. Falei assim, não, acho que eu vou fazer isso aqui, vou mais para esse lado. Quando entrei no Bob's, o Bob's era um sonho do Rodolfo. É assim, o Rodolfo, desde que eu tinha 15 anos, quando eu comecei a namorar, ele fala, eu quero ter um McDonald's. Quando chegou a oportunidade, porque foi por mim que veio a oportunidade do Bob's, eu falei assim, Rodolfo, olha só, estão falando aqui comigo disso e daquilo. Eu falei, é o teu sonho? O que tu acha? Né? Só que é o sonho dele sem... Alguém precisa trabalhar nesse sonho. Ele não vai deixar de ser médico, né? Sim. Pra abandonar, assim, né? Eu falei, tá bom, eu faço. Vamos lá. Né? Já que eu já não estava tão decidida assim do que, né? Eu faço. E aí comecei a fazer, assim, tipo, a cabeça rodando, assim, tipo assim, meu Deus do céu, onde eu fui me enfiar, o que eu tô fazendo, meu Deus do céu. Mas vamos lá, olha o tamanho do investimento, não tem da ré. É só pra frente, agora vai fazer tipo, é interessante quando pergunta como você concilia a maternidade com as empresas, porque a empresa é ser mãe. É uma maternidade. Então, quando eu olhei lá no retrovisor e falei assim, deixa pra mim que eu sei o que fazer, quando eu assumi o Bob's com 18, tinha 12, hoje eu tenho 18 colaboradores, funcionários, não dá pra falar funcionários que é politicamente correto. Falei assim, eu sei o que fazer, mas eu não sabia. E foi, né? E assim, é claro, tinha várias coisas naquela mochila que tu falou, é bem interessante mesmo. Já tinha várias coisas ali. E fui pegando, aqui eu trabalho assim, aqui, né, vou fazendo dessa forma. E foi funcionando. Eu tenho 7, 8 meses de Bob's e eu considero assim que tá bacana, tá legal, tô faceira, né? E aí, fazendo o Bob's, apareceu a oportunidade da Brasil Cacau, de Pato Branco. Conversando sobre a Brasil Cacau de Pato Branco, apareceu a de Beltrão. Desistindo de alguns planos fora da cidade, de clínicas e tal, eu falei, então é a oportunidade de usar esse dinheiro para fazer esses investimentos e tal, e é nisso que eu vou ficar, né, nas franquias. Porque a franquia, as pessoas têm uma ideia de que ela vai sozinha. Sim, de que e não vai, gente do céu, quem tá ouvindo, não vai. Não coloque uma franquia achando que ela vai sozinha, porque ela não vai, é 50%. É muito massa porque tem a marca, vocês conhecem. Sim. O milkshake do Bob's, quem não conhece o milkshake do Bob's, né? Sim. Então eu não preciso me esforçar muito para vender isso. Mas o milkshake do Bob's não funciona. Todo o custo que ele tem. Ele não paga os 18 colaboradores que precisa para funcionar bem. Então, você precisa ter os outros 50%, que é bastante dedicação para fazer funcionar. E você não desliga, né? O tempo todo você está pensando, Eu falei pro Rodolfo essa semana que eu quis tirar férias, eu me senti uma adolescente, assim, porque... Que boba!
como assim você vai tirar férias? Acabou, entendeu? Porque, claro, é preciso desligar. É claro, eu não fui nas lojas, me brequei. Falei assim, não, eu não vou nas lojas. Falei pros gerentes, ó, eu quero tirar férias, né? Segura Mas assim, a não onda aí tem que- como. Mas não tem como. Foi o tempo todo e o tempo todo pensando em como estruturar esse ano. O que eu vou estruturar para esse ano? O que eu preciso melhorar? Como que eu vou fazer? É o tempo todo, assim, que é com os filhos, né? Você vai vendo o comportamento e vai vendo, preciso direcionar aqui, preciso direcionar ali, preciso fazer, né? Mais ou menos dessa forma. Então, conciliar a maternidade com as empresas, assim, é algo que rebola, né? É aqui, é ali, mas que dividindo com um parceiro, né, fica Não, bem mas melhor. se tu tá com alguém aí que entra junto, Pega que veste junto. a camiseta junto, aí vai, né? Tem que ser, pai tem que vestir. Não, com certeza, né? Não, Tem pô. que dividir. Tem, com certeza. Como a parceria é como um todo, né? Acho Como que um todo. como pai, que realmente é uma parte que os homens muitas vezes acabam se isentando, né? Tirando um pouco o corpo fora, mas é uma revolução interessante que está acontecendo aí no sentido dos pais entenderem de fato qual é o lugar deles aí, a importância disso, né? Mas também aí como parceiro de negócios também, Negócios, né? é aquilo que eu falei no começo, a gente acaba ficando sempre em reuniões, porque por mais que sejam minhas, que eu estou à frente, eu decido, eu assumo, ele é um investidor, né? Sim, Somos sim. um investidor porque o dinheiro é um só. Mas eu digo assim, que o pensamento é dos dois, entende? Assim, a gente quer ter isso, a gente quer formar isso, a gente quer fazer. Então, assim, é uma sociedade. Os negócios também são dele. Eu também troco ideias com ele na hora que eu, né? Então, assim, é uma sociedade num todo. Mas então o Bob's era algo mais aí digamos assim, um sonho antigo do Rodolfo. Do Rodolfo. E a Brasil Cacau meio que veio... Quando eu vi que eu dava conta de 18 colaboradores, uma pessoa que não gosta de falar, que fala assim, cara, você sabe, eu vim aqui, eu sei o que eu vim fazer aqui, sabe? Assim, eu sei o meu trabalho e ter que ficar... Eu falei assim, não, se eu tô dando conta isso aqui tá funcionando, o que é uma loja com 2 funcionárias, né? Com 2 colaboradores. E com uma operação totalmente que fecha no sábado, que o Bob's, ele só fecha 2 dias no ano. Né? Nunca fecha. Nunca não, porque fecha 2 dias. Mas entende assim, é um ano inteiro sem fechar. E que fecha sábado e domingo, né? E que fecha feriados. Sim. Né? Com 2 colaboradores, com uma operação que você cuida a validade. Mas, por exemplo, o Bob's, você aciona um hambúrguer. Ele tem 5 minutos na estufa. Depois eu não posso usá-lo. Posso usar? Estragou? Não, mas ele vai estar frio, ele perdeu suculência, a batata frita do mesmo jeito, né? Então, existe uma operação muito rígida a se cumprir, né? Então, é muito difícil a operação. Então, eu falei assim, não, mas ali é só a validade, então vamos. Só que aí, ali em novembro, quando eu assumi as 2, eu falei, onde que eu tava com a cabeça? Tipo assim, o que eu fiz da minha vida, né? Mas hoje, de novo, eu vou repetir que eu tô faceira. Eu peguei o jeito, já sei o caminho, agora, acho que eu vou por aqui. E é sempre testando, né? É sempre testando. Não tem como saber assim, é exatamente isso. É uma ideia que você vai testar, é uma parceria que você vai testar. Sim. É uma forma de conversar com o teu colaborador que vai funcionar com funciona, com o outro não funciona. Você vai testando e vai ajeitando, assim, o rumo, assim, né? Você falou, obviamente tem gente que tem a ilusão de que franquia é um mar de rosas, né? Que vai sozinha e tal. E a gente sabe que nenhum negócio é assim. Mas o que você vê, Fabiola, como principal dificuldade hoje no teu ramo de negócios? Mão de obra. Colaboradores. Você precisa de pessoas para você funcionar e funcionar bem, você precisa de pessoas. E a geração de agora, não sei se eu posso falar assim, mas elas não têm comprometimento. Não é igual, assim... Não tem comprometimento. Fala uma coisa agora e depois ela não cumpre, qualquer coisa distrai, desfaz, ela rompe com você a qualquer momento. E não tem comprometimento com o emprego, não entende que o emprego realmente é importante. Tô cheio de problemas, porque as pessoas vêm cheias... Não é a empresa que é um problema, não é o trabalho. As pessoas vêm cheias de problemas para o trabalho. Só que a pessoa não entende que se ela perder esse trabalho... Aqueles problemas vão aumentar. É mais um problema grande aí, né? Então, assim, eu acho que o principal hoje é você estar na mão de pessoas para que o teu negócio funcione. Eu tenho a impressão que não é uma regra, né? A gente tem muitos
muitos jovens que têm um comportamento excelente no Sim. trabalho. Mas há uma grande quantidade também que eu vejo, parece que vem num clima de escola, de colégio. E assim, na escola, no colégio, se você falta, não tem problema. O professor vai dar um jeito para que, mesmo que... Vamos imaginar que foi num dia decisivo, um dia de prova. Você vai fazer essa prova em outro dia, né? Você vai ter uma maneira de compensar aquilo. Sim. Raramente, a não ser num trabalho em grupo, alguém vai ter que fazer a tua parte. E o pessoal vem com essa mentalidade. E o trabalho não. Se você falta, se você não vai, alguém tem que fazer a tua parte. E há uma dificuldade, eu vejo assim que há uma grande dificuldade nisso, de entender a importância que você que está trabalhando tem para o trabalho sair. Né? Então, eu penso isso, parece que a mentalidade é assim, é como se estivesse na escola, muitas vezes. Eu não né? tinha pensado nisso, mas é isso mesmo, é dessa forma o comportamento. Eu acho até que eu tenho sorte, às vezes, que vieram trabalhar comigo no jornal muitos jovens, assim, extremamente capacitados, extremamente dedicados. Tem um aqui, né, que está aqui nos ajudando hoje, que também é nessa linha. Muito comprometido, nosso Dudu Nobre. Mas assim, tem muitos que não sabem o que estão lá porque o pai mandou, talvez. Você precisa trabalhar, vai trabalhar. E eles não querem. Né? Eles não querem isso. Eles, visivelmente parece que estão lá forçados, não dão valor para nada disso. Né? Outro aspecto é que eu acho que a vida fica muito fácil. Anos atrás, o meu objetivo, por exemplo, era trabalhar. Eu nem pensava numa faculdade. Meu objetivo era trabalhar. E hoje não, a juventude, felizmente, por um lado, né, que tem muita opção hoje, inclusive de curso, de faculdades online, aqui. né? Nossa, Muita coisa. é incomparável o avanço que a gente teve dos anos 2000 para cá, porque até os anos 90 a faculdade aqui era difícil, né? Não tinha tantas opções. Mas isso, por um lado, tornou a vida tão fácil que tirou, aparentemente, o compromisso das pessoas com o trabalho. Ficou fácil demais, né? A vida ficou uma Tem moleza tem, sob né? certos aspectos. Não em tudo, Sim, mas porque eu as entendo pessoas o que você tá continuam tendo dificuldades, né? Sim. Mas nesse aspecto, se sustentar, ter roupa, ter comida... Antigamente você precisava trabalhar para isso. Hoje parece que tem tanta opção te dando isso que as pessoas não sabem mais valorizar o que é trabalho, Inclusive, entender o que é um trabalho. mercado de coisas descartáveis, né? Também. De roupas Você não descartáveis, precisa de mais tudo cuidar de muito- nada. Isso. Né? Tudo porque pode ser tem jogado validade, fora e inclusive substituído. o celular, né? É feito para parar a bateria enquanto tem. Sim. E você Tudo é trocar. muito. Mas teve de fato uma mudança nas gerações aí, né? Quando tu olha para os nossos pais, era trabalho, né? O negócio era trabalhar, não tinha outra opção, né? Tanto que se eu for parar para pensar no que era a diversão dos meus pais, assim, não tinha, né? Não tinha momento de, agora eu tenho o meu lazer, agora eu tenho... Não, o negócio era trabalhar, né? Quando chega aqui, acho que na nossa geração, aí já tem uma diferença que beleza, eu sei que eu preciso trabalhar, mas eu sei que eu preciso me divertir também, né? Eu sei que existe uma importância de eu ter um tempo livre, começa a acontecer. E quando tu chega nessa geração mais recente, é isso, né? Daí simplesmente o trabalho ele ocupa um espaço muito menor, assim, né? Talvez, tomara que a gente... Equilíbrio, ele não existe, né? Mas que a gente consiga chegar um pouco, aproximar da linha, assim, porque é exatamente essa fase de transição. Os pais pra gente e pro que é agora. E eu tenho esperança que a gente encontre uma forma assim, porque o que eu tenho visto, assim, que é sobre os rótulos, né? Então, assim, porque inclusive o caminho dos pais. A gente acaba inconscientemente seguindo o caminho dos pais, às vezes você nem tá satisfeito, você nem tá sabendo por que você tá... Porque tinha um caminho traçado, né? Agora é estudar, daí depois casar, e daí quando tu casa, quando é que tu vai ter filho, e daí quando tem filho, quando que tu vai ter o segundo, e daí... E por aí então, vai. existe um caminho traçado que a gente percebeu que a gente não precisa seguir esse caminho. E a nova geração agora percebeu assim, então, eu que não quero seguir esse caminho. Então, assim, como se fosse uma coisa horrível. Então, eu acho que talvez a gente esteja num processo aí de tentar... Isso. Porque não tem problema nenhum em você querer se divertir mais, de tu querer... Um problema não, eu acho que é extremamente importante. E que bom que finalmente isso está ficando mais claro para as pessoas. Mas a responsabilidade em relação ao que tu te dispôs a fazer enquanto trabalho, isso não pode ser esquecido, né? Então, exatamente. Esse é um ponto, nossa, importantíssimo, né? E, Fabiola, tu também faz uma formação em psicanálise, então, Faço, minha paixão. Como é que é essa história Isso aí? sim é meu. Aí de fato é teu. Esse sonho não é de outra pessoa. Não né? é de outra pessoa, porque enquanto isso eu fui vivendo o sonho de outras pessoas, né? E me dedicando a outras pessoas, até no meu relacionamento, assim, e aquilo de eu ser aberta, né? E falar assim, fui embora porque o Rodolfo estudava. Então, assim, eu já tinha 8 anos de namoro.
Ele tava em Minas Gerais. Ou eu ia embora ou a gente ia acabar. Daí, 8 anos de namoro, cara, que a gente quer ficar junto, tá bom, eu vou embora. Mas eu não, de fato, quero ir embora, não gosto de Beltrão. Não era isso, né? Então, assim, eu abro mão do que eu tenho aqui pra fazer uma vida lá. Que não é a minha vida, mas é por outra pessoa. Depois tem o filho, que aí... Nossa, nem vocês sabem que é, né, dedicação a outra pessoa. Aí depois eu fico realizando os sonhos que não eram os meus, né? Sei lá, Clínica, o Bob's, a franquia... Os chocolates eu já posso dizer que é meu, porque fui eu que tomei frente e falei assim, não, eu quero isso, né? Você quer o que você deseja, né? Que aí a gente entra na psicanálise, que é... E aí a psicanálise foi algo que... Em 2014 eu comecei a fazer análise e aí eu fui me encontrando no mundo por meio da psicanálise. Foi quando eu comecei a entender que eu não preciso mudar necessariamente quem eu sou. Eu sou esquisita, eu sou isso ou aquilo. Não, eu sou isso. E o que eu faço comigo dentro do mundo, diante, né, disso. E eu fui, assim... desmistificando muita coisa. Eu falo assim que quando eu comecei... O processo de análise é isso, né? Nossa, você tira uma venda que, assim, não tem como explicar para as pessoas, assim. E é muito doído, é um processo muito demorado, e daí vem os coaches, né? E daí, como assim que você faz todo esse tempo de análise e ainda você não desbloqueou isso e você não sei o quê? Cara, porque você vai lá na raiz, né? Você não fica ali no superficial. Você vai entender realmente o teu comportamento e aí você consegue realmente parar de repetir. Porque o que a gente faz é a repetição. Sim. E daí você faz no automático e nem sabe que é aquilo que está causando insatisfação, que está te deixando sofrimento, triste. Né? Causando sintomas. E aí foi que eu comecei a falar da formação, comecei a falar para minha analista, e daí foi quando eu me toquei. Eu estava lá em Maceió, passeando, assim, e daí eu falei pro meu amigo assim, mas eu não vou fazer, porque isso é muito grande pra mim. Tipo, não dá, né? Eu não vou conseguir isso e tal. Eu falei assim, cara, acho que é aí que eu tenho que estar, né? Você tá falando que é muito grande pra mim, que isso eu não dou conta e tal, eu acho que... Porque as outras coisas eu disse que eu dava, né? Eu dava. A vender lá, arrumar as empresas eu dava. Eu falei, mas isso aqui acho que não. Eu falei, Fabiola, é ali mesmo, que tu né? Tem que ir. Aí levei para análise e tal, aí ela me indicou em São Paulo, o Instituto, né, Lacaniano, e comecei ano passado assim com essa, assim, nossa, mas é demais para mim, é demais, até porque eu tenho que ir para São Paulo, então eu tive que viajar sozinha, que normalmente sempre vai com alguém, e aí eu fui viajar e tive que levar o Irineu na médica, e o avião tava assim, tipo, R$8.000 uma passagem, não dá para ir, então assim, de ônibus ia ser muito sofrido. Então, eu vou de carro, cara, eu dirijo bem, eu vou. Então, eu fiz 1.000 quilômetros com o Irineu e com a minha mãe direto. Legal. Tipo assim, né? Eu me desafiei, dirigi dentro de São Paulo. Que é um desafio assim. Bem na época que estavam quebrando o vidro ainda e pegando o celular. Falei, não, mas eu coloco ali no GPS e tal. Falei assim, nossa senhora, mas vamos. Então, assim, me desafiando, saindo da minha zona de conforto, saindo daquele lugar, vendo que é possível fazer as coisas. Então, a psicanálise, ela me proporciona muito mais do que eu acho que eu quero fazer da minha vida, que é um momento ter consultório. Ela me movimenta, assim. Eu falo assim, nossa, tô entrando pra uma seita. Tu entende? Porque é uma convicção, é algo assim que realmente eu defendo, assim. E no momento em que tu é capturado pela psicanálise, já era, né? É muito divertido, é muito, assim, ó, porque você, assim, ó, eu não acredito em Deus, eu não tenho uma religião, assim. Então, assim, eu não tenho algo que eu me segure, não tenho algo que faça sentido, assim, sabe? E na psicanálise foi onde eu me encontrei, porque eu não acho furos. Até agora eu não achei furos. Faz 8, 9 anos que eu tô aí, agora eu tô estudando e eu não tô achando furos. Não é que eu busque furos, mas, tipo assim, eu tenho muitas perguntas na religião sem resposta, né? Então, assim, isso não me convencia, não... Como que eu posso dizer? Não me completava, não sabe? E a psicanálise, não. A psicanálise fez isso, ela me traz respostas, né? Então, por que eu tô me comportando assim? Por que eu tô triste por causa disso? Por que eu preciso me animar para isso? Essas coisas assim. Então, a psicanálise é algo assim que realmente e tu pretende, então, futuramente ser uma colega de profissão, hein? Sim. Vamos tentar uma... Não, mas sim.
Legal. O que eu desejo, assim, é ter consultório, assim. Eu vejo... a palavra que está na minha boca, eu vejo função, sabe? Assim, eu vejo que eu consigo fazer diferença na vida das pessoas, fazendo diferença na minha vida também, que é a parte monetária, que a gente precisa ter, não é algo que a gente descarta. E que realmente, assim, eu gosto muito. E as franquias, as empresas, eu gosto também. Assim, mas ainda tem mais coisas que mexem muito comigo, que eu tenho que me transformar muito, assim, passar muito por cima de algumas coisas minhas para fazer acontecer. E a psicanálise já não, né? Assim, é algo que eu me vejo, assim, investindo. E a psicanálise tem essa habilidade de nos colocar em movimento o tempo inteiro, porque ela não te dá uma receita pronta, né? Ela não te diz assim, sempre que um paciente chegar, tu tem que fazer assim, tu tem que... Não, né? É considerar que cada pessoa é um universo e tu vai ter que ajudar essa pessoa a entender esse universo próprio, né? E entender que ela não precisa ser igual aos outros. Isso, e por isso que ela se difere muito, né? Não é essa coisa de, tá aqui, tá uma cartilha do que tu tem que fazer com a pessoa que chega no teu consultório. 5 coisas para evitar o estresse, 5 coisas para você ter sucesso na vida. Meu Deus. Não dá. Esse é o... Não dá. Ninguém cabe nessa forma, assim, né? Cada pessoa tem que descobrir aí que simplesmente não precisa de forma, né? Acho que esse é o grande diferencial da psicanálise. E é dessa forma, é isso da mochila, quando tu vai tirando e vira a mesma coisa, que é eu lidar com o diagnóstico do Irineu, com a aceitação a respeito do Irineu, porque eu me sentia muito diferente, entende? Assim, eu, na maior parte das vezes, eu não me sinto enquadrada, não me sinto fazendo parte da sociedade, eu sinto que eu tenho que, talvez, calar, porque gera polêmica, ou porque, né, as pessoas não entendem. Várias vezes eu deixei de conversar com as pessoas porque eu via que elas não estavam entendendo aquilo que eu estava falando. Vocês já tiveram isso de não conseguir se comunicar com as pessoas? De sentir que tu tá tentando transmitir uma ideia. E a pessoa não consegue acompanhar aquela ideia. É normal, né? Acho que em todas as áreas isso acontece. Isso, então, assim, eu acho que eu tenho um pouco disso, assim, por eu não me sentir enquadrada, assim, eu vejo, assim, que o Irineu só faz mais parte disso. E o pai dele também não se enquadra, né? Assim, ali naqueles rótulos, assim. Sim. Então, até a gente brinca, mesmo que ele não fosse cego, ia ser apontado de qualquer forma. Olha o esquisito lá, o filho da Fábio, do Rodolfo. A gente brinca dessa forma, mas é... Não, mas eu entendo perfeitamente, porque né? Tamo junto nessa aí, né? Ser esquisito parece ser um critério. Comendo salame, né, gente? Acho que faz parte aí do... Que é tão óbvio, também mas ao mesmo está tempo... no DNA. Também está no DNA. Porque é óbvio, mas ao mesmo tempo tem que ter personalidade e acreditar naquilo que tu faz. Tem que ter autenticidade. Isso. Mas seguir, eu acho que o ser esquisito te proporciona a capacidade de entender que existe o diferente. Né? É ruim, claro, quando você é o esquisito. E a gente tem isso muito da adolescência e tal, né? De se sentir os esquisitos, né? E de fato você nunca se enquadra totalmente, né? A gente está sempre nesse tentar viver com algum equilíbrio no algumas meio, coisas a gente precisa no meio dessas né? diferenças. Senão... Mas enfim, isso faz a gente traz uma certa compreensão também pra gente, né? Isso ajuda a levar a vida. Não, justamente. Quando eu paro para pensar das coisas que eu vivi, as experiências que chegaram até mim, justamente porque eu era o esquisito, tá ótimo. E hoje eu vejo assim que isso me tornou quem eu sou hoje. Isso, perfeito. Sabe assim? Porque se eu tivesse sido uma mãe que tivesse... Gente, eu não lembro que o Irineu é cego. Eu não me lembro que ele é cego, entende? Assim, e isso é bom, porque imagina quanto que eu ia limitar. Ainda assim, o meu marido reclama que eu sou super protejo. Mas não é pela questão da cegueira, é pela questão da maternidade, talvez, né? Sim. E aí eu esqueço, falo assim, nossa, verdade. Sabe? Assim, preciso fazer de outra forma e tal. E mas eu acho que isso vem com o tempo também. Com o tempo você vai aprendendo que dá para confiar mais, né? Em qualquer tipo de maternidade, paternidade, isso acontece. Bom dia da Cuca? Acho que vamos, né? Vamos pra finaleira aí, a última pergunta. Vai lá, Érico Pérez. Fabiola, a gente costuma encerrar aqui o podcast sempre fazendo uma pergunta. Que é assim, se tu pudesse retornar e conversar com a Fabiola de 17 anos, qual é a dica que tu daria para ela? O que tu falaria para ela?
Nossa. Essa... É. Eu acho que tenha menos medo. Tenha menos medo de errar. E eu tive um tempo, eu acho que eu me perdi de mim, assim. Que eu perdi meus valores, que eu me perdi. Das minhas raízes, dos meus valores mesmo, assim, porque confundiu toda a minha identificação, assim, com pessoas, assim, e parece que e volta ao medo, tipo assim, medo de ser quem se é, que foi o que eu falei até agora, que a gente acabou finalizando sobre ser diferente, né? Eu acho que eu diria isso, assim, confia no que tu é, que tu vai juntando esses... né, tua mochila vai enchendo e confie mais em quem você pode ser, porque às vezes eu me cobro que eu demorei muito profissionalmente, principalmente, assim, sabe? Pra tomar rumo, vamos dizer assim, né? E eu diria isso, assim, eu queria ter começado antes, mas eu acho que se eu tivesse começado antes, talvez eu não tivesse a maturidade. Talvez não teria a maturidade que eu tenho hoje, não veria as coisas como eu vejo hoje, né? Mas eu acho que seria mais por aí, aos 17 anos, assim. Vai com mais fé em você. Tenha mais fé em você. Ótimo, isso aí. Boa resposta. Coragem, né? Precisa ter mais coragem. Talvez menos cobrança, mais coragem, né? Menos cobrança. A gente é que se cobra muito nessa fase, né? Você quer atender muito o mundo que está ao teu redor, né? Atender. E a gente tem até isso, né? Que a gente tem a sensação o tempo todo que a gente está perdendo algo. Porque é o tempo todo muita informação, muita coisa. Quando você vai fazer algo na empresa, não é só contar o dinheiro. Não é só ver, colocar na planilha, aqui. Tá, e as estratégias? Então, você precisa ter um pouco de tudo. Do gestor, do administrador, do empreendedor, do colaborador, da parte técnica. Você precisa ser um pouco de tudo. Então, você precisa ter um pouco de informação, né? De tudo. Na maternidade, hoje, chega muita informação, né? No nosso tempo, o que era? Nossa, só vai. Hoje, você não deixa chorar porque impacta de tal forma. Você dá mais ouvido para a criança, porque a gente não era ouvido, só obedecia. Então, a gente tem muita informação e a sensação que a gente tem é que tu tá perdendo alguma coisa. Se eu não ler, se eu não estudar, daí parece que tu tá sempre na falta, né? E aí vem o perfeccionismo, mas acho que a gente aprende a lidar com isso. Vai administrando. Administrando. Eu acho que aceita que não vai acertar. É isso aí. A gente aprende que dá para errar, né? Que dá para errar. Depois conserta. Vamos ajeitando. Então, tá bem, acho que chegamos no final aí do nosso 13º episódio, né? Isso, 13º. Piada interna. Eu tenho uma falei, não, que eles estão rindo, eu não tô. Fechamos aí o 13º episódio, piada então. interna. Tu não vale nada também. Tá mesmo. Bom, Fabiola, muito obrigado pela tua presença, por ter aceitado aí o convite. Que conversa incrível, que legal poder... porque a nossa ideia aqui sempre é poder transmitir o máximo de conhecimento, né, do que é a realidade de cada pessoa, do que as pessoas já passaram, já enfrentaram. Então, que legal poder fazer essa transmissão aí de tudo que tu enfrentou e enfrenta. E acho que enfrentar também é uma palavra, né? Não é bem por aí, né? É encarar, eu acho, né? Encarar. Eu acho que eu que tenho que agradecer. Eu fiquei feliz, porque vocês me deram voz, né? E é legal a gente encontrar vários caminhos, né? De transmissão desse conhecimento, porque né? Às vezes, de experiência, porque às vezes eu vou falar algo aqui de alguém que não me segue lá no Instagram, que não me conhece, e aí eu consigo levar um pouquinho mais. Isso, vai ampliando, né? Vai ampliando. Ótimo. O canal, né? O canal de comunicação, é legal. Eu sou muito agradecida vocês terem me convidado. Imagina, que legal. Nós que agradecemos muito. A gente que agradece pela presença e pela sinceridade. Obrigado, Fabiola. Valeu mesmo. Obrigada a vocês.